E aí, brinquedeiros e brinquedeiras de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Toys Podcast, diretamente aqui dos estúdios da Difulcast em Sorocaba. Roda a vinheta pra gente aí, Brunão. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecer meu amigo Wesley Gucci. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Saiu lá de São Paulo. Tempinho meio complicado hoje, né? É. Então estamos aí agora. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar com o pessoal da Monte Líbano Brinquedos, uma empresa, eu penso que super tradicional de brinquedos, porque, pelo que eu conheço, já tem anos de mercado. Estamos aqui hoje com a diretora de marketing da Monte Líbano Brinquedos, a Liliane, e o Cristiano, design de embalagem. Então, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo beleza. E começando esse episódio aqui, Liliane, eu queria perguntar para você o seguinte. Eu vi que a Monte Líbano está desde 77 no mercado, né? Isso. Poxa, não, é um chão, né? Que para se manter nesse mercado por tanto tempo, uma empresa super tradicional, né? Gostaria de você falasse assim, como começou a empresa de brinquedos? Então, na verdade, a Monte Líbano, ela começou com utilidade doméstica, tá? E ela nem era, na verdade, de um único dono, né? Ela tinha ioiôs, tá? Que foi um foco grande que deu até... Isso foi, acho que... Não era na minha época, tá? Mas eu posso dizer que o ioiô foi o que veio a levar para o brinquedo, tá? Mas o que ela tinha mesmo era uma fábrica de flor, tá? De flor? Flor plástica, tá? Que curioso. Isso que eu lembro de verdade a história dela. E aí, o que veio... Isso era uma dona. E aí, depois entraram 2 sócios, tá? E esses 2 sócios, eles faziam bolsas de plástico, né? E dessas bolsas surgiram a coleção Cinderela, que é um brinquedo que ele estourou no mercado, né? E com isso também tinha as utilidades domésticas. E hoje a gente também tem esse ramo de utilidades domésticas e brinquedos, né? E esse ioiô, não sei se vocês lembram da febre do ioiô. Sim. Eu lembro, né? lembro. E foi aí que começou e a gente viu que brinquedo era pegada, né? Então foi a coleção Cinderela, são essas bolsinhas que eram bolsinhas com pulseira, com acessórios, que até hoje isso a meninada adora, né? Muito acessório, fivelinha, lacinhos. Então se chamava coleção Cinderela. Eu não esqueço porque também era da minha época, Sim. né? Enfim, eu sei que isso me gravou muito. Os ioiôs, que até eu brinquei, né? E essa coleção Cinderela. E as flores, né? Plásticas, tudo. Então, isso foi essa época de 70, tá? Que, na verdade, foi quando o único dono comprou, né? O seu Walter Flose, na verdade é meu pai, né? E aí começou, na verdade, eu nunca esqueço, porque eu que trago muitas ideias, eu e meu pai, né? A gente começou com saboneteiras, gaveteiros, e aí a gente começou com os brinquedos de primeira idade, né? Na verdade, elefantinhos, começou bem pequenininho, carrinhos de roda livre, e aí foi, até começar com os personagens, né? E foi por aí que começou a estourar. E o que mais realmente o público pede são personagens, só que você tem que estudar muito para ver o que você vai lançar, porque não é só o personagem em si, né? E uma coisa que só Monte Líbano tem, né? Uma coisa que a gente estudou muito e viu, é blocos de montar com bonecos, né? Então, isso a gente está explorando de uma maneira que é o que vende de brinquedo. Porque hoje em dia, se você for olhar, a criançada é de 1 a 6 anos que brinca. Depois é tecnologia e ninguém pega mais nada. Tem que ter uma tecnologia embarcada. Então, no você produto. tem que... O que você tem que fazer? Você tem que ver o que o mercado pede. Os pais querem que eles brinquem, né? Porém, é difícil você conseguir acompanhar a criançada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver
o que eles estão vendo, o que eles gostam, né? Para depois você criar uma história e fazer com que eles brinquem. Então, o que eu, como diretora de marketing, a gente enxerga? Até converso muito com o Cris, mesmo com toda a minha equipe de gestão. O que a gente vai fazer? Hoje eu converso muito com as licenças, que foram as licenças que fizeram com que os brinquedos crescessem, tá? Porque o que eu tenho hoje de linha é só mesmo para encher brinquedos classe C, tá? Porque, na verdade, os blocos de montar contam histórias, né? Então, a gente vai até os vídeos, né? Os vídeos das licenças, e a gente chega em histórias. Por exemplo, vamos falar de Galinha Pintadinha. Tem a festa de aniversário da Galinha Pintadinha. Então, a gente cria um cenário e a gente tenta chegar nos blocos e faz com que a criança veja lá a Galinha Pintadinha na festa de aniversário, que nem a Fazendinha do Bita. É mega famosa, tem milhões de vídeos que remetem, então, né? remetem a ela. Então, lá vamos nós, vamos fazer um playset da Fazendinha. A criança olha aquilo e fala, não, mãe, é essa que eu quero. Então, você não tem erro, você tem que direcionar. Entendeu? Então, é isso que a gente faz, que nem a boneca Hello Kitty, né? É bem conhecida do Wesley, né, Wesley? Eu que fiz. Então, eu sou apaixonada pela Hello Kitty. Ela é uma boneca que vem lá de trás e não tem quem não goste dela. Então, a gente tem até o carrinho Beetle dela, né? E aí, agora, o que a gente fez? A gente fez os playsets dela. Eu acredito que vai ser um sucesso, é desse ano, né? Então, é uma coisa que não tem... Olha, eu viajo muito, tá? E não tem por onde fugir. Se você pegar a coisa que acontece, que a criança assiste e que a criança remete ver numa prateleira, por mais que ela goste de celular, se ela vir no celular, ela olhar, fala assim, poxa, tá aqui, entendeu? E ela olhar na prateleira, tô te falando de criança, tem uma certa faixa etária agora, tá? Olhar e falar assim, poxa, e a mãe apresentar, porque os pais querem apresentar uma coisa mais, sabe, física, e que também que remeta a educacional. Com certeza, o brinquedo vende. Eu acho que a faixa etária ela era maior, né? Sim. Na minha época, você brincava, sei lá, 11 anos, 12 anos de idade. Hoje... Caiu. Né? Caiu bastante, né? Quase pela metade, vamos dizer assim, né? Então, e a parte lúdica também da criança, né? Mudou muito, né? Mudou. Vocês, pelo que você me tá falando, tentam investir nessa parte lúdica da criança, a brincadeira da criança, né? Você tem que conseguir pegar isso da criança, porque é uma coisa que agora é complicado. A gente vê na feira de brinquedos, a gente tem as crianças que as próprias crianças vão lá e elas são atingidas pelas próprias crianças, né, Cris? Sim. Os influenciadores. Pronto, Sim. cheguei. Não é isso, Cris? Eles vão e eles acabam influenciando as próprias crianças a brincarem. Né? Você vê isso pelos YouTubers da vida, Sim. né? E como é que você, Cristiano, consegue... Você pega essa Storytelling, talvez? Esse tema hoje em dia para transformar isso em embalagem, no caso, né, para você conversar com esse público, né? Porque para a criança que está sempre no celular, uma embalagem tem que chamar muito bem a atenção da criança, né, para ela poder pedir aquele produto lá, né? A gente tenta fazer com foco nos produtos grandes, né? A gente tenta fazer com que ele seja bem visível, né, na embalagem. Tem o destaque tanto o produto quanto o personagem, né? Porque como a gente trabalha com os personagens, então isso é o que chama a atenção da criança a primeiro plano, assim, né? E depois o produto também, ela olha e fala, nossa, que legal, tem esse produto e desse personagem. Então, isso é uma coisa que é bacana e a gente focar nisso, né? Chamar a atenção da criança nesse sentido, na imagem. Porque a briga grande, é feia, né? né? Celular Sim. e brinquedo, né? Tem que ter um destaque, né? Tem que ter um destaque, né? E aí, pensando mais ou menos nesse raciocínio, assim, você pega, assim, o trabalhar hoje em dia com a criança, para ela brincar com a parte lúdica, né? Versus videogame, né? Versus videogame não, versus celular, né? Celular. Tal. Você tem que pegar um mundo que tá lá, de internet, igual você falou dos youtubers, esse tipo de coisa, e puxar pro brinquedo, né? Que às vezes se tornar uma licença, de repente alguma coisa nesse sentido, né? Para você poder ter o giro do teu produto também, né?
Sim, é difícil, né? Mas então, o que a gente tenta fazer? Olha, um brinquedo que a gente até gosta muito e a gente faz com que isso acabe aproximando muito os pais. A gente vende muito mesa com cadeira, é uma coisa que assim a criança acaba comendo, brincando, fazendo lição, Interagindo, interagindo. Então, você tem que atirar para todos os lados, entendeu? São brinquedos... Na verdade, é um brinquedo? Porque tem personagem. Então, tudo que você agrega personagem, a criança... Nossa, mamãe, olha que coisa legal. Tem personagem. É legal, então vou desenhar aqui. Então, é uma coisa assim... que agrega com que a criança olha, mamãe, tá na TV. Então, também tá no celular. E ela faz o link, né? Faz o link, né? Uhum. Tem que linkar alguma coisa. Porque se não tiver link, que nem esse carrinho que tá até atrás de você, é um carrinho para uma criança de 12 meses, tá? Olha que interessante. Eu vendo ele sem personagem, ele vende muito. Bacana, porque é para a primeira idade. Agora a gente está lançando ele para 2023 com o boneco Pocoyo, que esse personagem é novo na linha. Olha que legal, pessoal. Esse personagem Pocoyo, ele é... Como é que a gente fala? Ele é bem didático, né? Ele é didático, mas ele é inclusivo. Inclusivo. Né? Ele é inclusivo. Então, nós vamos pôr o boneco. Não tem isso no mercado. Aí você atinge uma outra idade, né? Não, na verdade, você atinge na a verdade eu mesma não idade. posso mudar a faixa etária de um produto, tá? Mas Primeiro agrega porque valor. Ele Agrega valor. Entendi. Ele agrega valor porque ele mas personagem. o legal é que a Sabe. gente põe o bonequinho e ele vai vender mais ainda. Fora que ele Acrescenta na brincadeira, né? Fora que você acrescenta na brincadeira, você mexe com a parte motora da criança, é de 12 meses, e tem mais uma coisa a mais, que é o boneco. Aí a criança, além da mãe gostar mais, entendeu? Tem o boneco, ele é inclusivo, entendeu? E assim, é muito bacana, porque é um personagem novo, né? E é uma coisa que assim, eu saí um pouco da parte, porque os blocos, na verdade, eles são para partir de 3 anos. Eu já trouxe agora para uma faixa etária menor. Sim. Né? Que nem eu tenho os elefantinhos, que são para 6 meses, mas esse a gente pensou também na faixa etária um pouquinho maior, porém não só de 3 anos mais. Entendeu? Porque eu trabalho muito com 3 anos. Então a gente tem que pensar em todas as faixas etárias. E é complicado encontrar? Aí você tem que ver. Como é que a gente faz? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Entendeu? Uma coisa que você tem que ficar pensando como é que a gente vai fazer, porque eu não posso mudar a faixa etária de um produto. Não, você tem que atrair o público, às vezes, um pouco mais velho para esse... Sim, porque de repente, aí uma criança um pouquinho maior fala, olha, mas tem boneco. Isso, é isso que Você eu quis entendeu? dizer, que aí você pega o Isso. personagem, joga aqui, e aí aquela criança vai se interessar Exatamente. pelo Perfeito. produto, pelo Poder- personagem. poder né? de decisão, Isso, né? Por Poder de exemplo, decisão. o bloco, a criança de 1 ano já não pode até com a supervisão da mãe, mas só que a gente pede que tenha supervisão, porque isso é a partir de 3 anos. Por quê? Porque tem parte pequena. Uhum. A criança pode pôr na boca. São Entendeu? São os Esses bloquinhos. É o que eu lembro que eu te contei da historinha? Sim. Você pode criar a historinha montando o playset. Sim. Entendeu? E você tá vendo os bonequinhos? Esses bonequinhos, eles não estão legal, prontos ainda, tá vendo? Uhum. Esses bonequinhos, eles ainda são amostras. Eu trouxe só para vocês verem. Esse Entendi. bonequinho Pocoyo vai dentro desse carro. Entendi. Por isso que ele não tá aí ainda. Aham. Que eles estão ainda para ser terminados. Sim. São os Sim, 3 sim, bonequinhos. O Pocoyo, a Ellie e o Pato. Você pode ver que ele tá em 3D ainda. Uhum. Tá? A parte, na verdade, os bonecos são É um as partes. protótipo. Uhum. Só os bonecos. O Só resto os é tudo bonecos, já entendi. tão prontinhos, entendeu? Uhum. E aí eu trouxe os protótipos para vocês verem. É que aí você acaba quase que renovando a linha, né? Sim. E assim, ele realmente é um poder. O personagem ele dá um poder de decisão em comparação com os outros, né? Exatamente. É justamente o que faz pegar. Mas também, assim, vocês fazem 50%, né? Porque o resto é 50% de estímulo dos pais, né? Com certeza, mas também eu chega sou uma mãe. hora, né? Eu sou mãe, então, o poder de decisão muito é nosso. Só que não adianta eu falar, ai, filha, olha Não que brincar junto. Entendeu? Na verdade, assim, eu como mãe, na hora eu me empolgo. Pelo menos a minha filha hoje tem 13 anos, já não é assim, mas eu mostrava e me empolgava e falava assim, olha isso.
Então, e aí sim, o poder de decisão é muito dos pais, entendeu? E aí, eu sempre brinquei muito com a minha filha, brinco com a minha sobrinha, entendeu? Então, eu mostro. Eu sei que quando eu levo as coisas, a minha sobrinha é a maior assim, ela é minha filhada. Então, eu chego com os bonecos lá e falo assim, Lili, né? Ela chama Liz. Olha o que a Dinda trouxe para você. É muito engraçado, né? Porque ela senta, a mesinha nova que a gente fez, ela sentou, a gente mediu, ela pôs a mãozinha na mesa e a gente mostrava as coisas pra ela. Encantadora, entendeu? Qual a idade dela? Ela fez 4. Ah, 4. 4. Então é a Boa melhor cidade. idade para eu testar tudo que eu quero inventar. Você acha que tem uma diferença de pais hoje, por exemplo? Você falando isso daí me chamou a atenção o seguinte, por exemplo, assim, os pais têm o poder de decisão e eles vão incentivar a criança a comprar um produto desse aqui. Mas tem os pais também que, hoje em dia, devido a trabalho, a ocupação do tempo, prefere dar um celular pro filho para ficar sim, mais, no restaurante. mais tempo ali do que ficar brincando, né? Porque com esse tipo de brinquedo, provavelmente o pai tem que estar interagindo e tal. E com o celular a criança... Mas então eu vou contar para os com pais certeza. um segredo. Se você brincar uma vez, a criança aprende a brincar. Entendi. E é muito melhor, porque, olha, o desenvolvimento motor é muito grande. É muito grande. Fora que a criança fica mais criativa, tá? A criança fica mais observadora. E, assim, isso é provado cientificamente que ajuda muito a criança no seu desenvolvimento. Em tudo, em tudo. Agora, se a criança só ficar no celular... A gente sabe muito bem as consequências que trazem. Às né? vezes a criança nem brinca porque nunca nem viu esses brinquedos na loja. Entendeu? Ou às vezes nunca brincou. também. Exatamente, Isso também. exatamente. Então- Nunca brincou, nem sabe como que é. Não, mas nunca brincou com o pai, eu tô falando. Então, isso Entendeu? eu acho uma... eu O acho pai que- joga o celular, É. joga o tablet pra Não, criança isso é lá muito e triste. Pra Já tirar o era. tempo dela, É, né? Né? Exatamente. É. Então, e nós estamos lançando os playsets menores com histórias fascinantes. Eu acho que vale a pena, né? Eu tô dando esse recado. É muito legal. Brinca uma vez com seu filho que você vai ver. Vale Que a pena, legal, né? porque depois ele vai com o amiguinho contar histórias, porque aí eles criam várias histórias, porque eles assistem, compra do personagem que ele mais gosta, entendeu? E aí você vai ver que legal que é. Eu sei porque minha sobrinha faz isso. Sim. Ela, porque a gente mora tudo no mesmo condomínio, ela desce, Dinda, e ela vem contar, ela vem com que nem, ela vem com bonequinha, ela, Dinda, vamos brincar hoje? Eu nunca vou falar não pra ela. Eu posso estar ocupada aqui. Olha, E eu não tem trabalho o preço dia isso, né? inteiro. Ela vem, que nem, teve um dia que ela, assim, a Dinda vai treinar, mas amanhã você vai dormir na casa da Dinda e você pode descer com as suas bonequinhas. Eu não vou falar nunca não pra ela. Eu falo, hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir. Você pode Mas falar isso pro seu filho. tá tendo uma geração nova que você acha Questiona, que né? não tá sabendo, não tá aprendendo a brincar, né? Então, mas é porque acho que falta um pouquinho, sabe? Não é possível você não ter um tempinho para o seu filho. Você pode falar que hoje você não consegue, mas amanhã você vai conseguir. Não é possível você não ter um tempinho, só jogar o celular para ele. Eu acho que você tem que ter isso, né? E assim, o desenvolvimento realmente é completamente... Não que de repente até um videogame não ajude uma coisa, mas assim, a parte lúdica do desenvolvimento da criança é pegar completamente na mão, diferente, né? sabe? Diferente, Você né? pegar... Criar as histórias, né? Do Sim. jeito que ela quer. Pô, tá cheio aqui, tem o carrinho, tem as pecinhas, ela monta, né? Do jeito que ela quer e ela cria uma história naquilo e aquilo estimula a criatividade dela, É né? comprovado cientificamente que até na parte depois de criação, para ele poder desenvolver histórias mais para frente, até para criar uma redação, tudo isso comprovado cientificamente, isso ajuda muito a criança. Agora a criança só ficar olhando e fazendo isso, só vai dar uma grande tendinite nele, né? Isso, lógico, isso já foi falado, já teve várias palestras são dadas, isso até em escolas, eles pedem para não deixar a criança. Isso a gente falava isso na televisão, que as crianças não podiam ficar na televisão. Na nossa época, vamos verdade. ser já falava, práticos Vai aqui. brincar na rua. Não sai vai da pra televisão. rua, né? Vai correr, né? Fora que também vamos falar aqui, ficar só parado, né? Ficar parado, o que acontece? A criança fica obesa, não faz nada, É né? verdade. Mas eu já comentei aqui, mas acho que é oportuno. Eu vi um vídeo que tem um bebê, sei lá quanto tinha, um ano e pouco,
ele tá numa revista, assim, e ele tá fazendo Eu vi assim. isso aí. Você já viu isso aqui? Vi. Ele faz assim, numa revista de papel, né? Inacreditável. Pensando, né? Pra aumentar a imagem ali numa revista de papel. Você imagina quanto essa criança não está inserida já na tecnologia, né? Ela não sabe folhear a revista, ela quer virar pinçar, página, quer sabe virar a página. Ela queria pinçar, cara. Aquilo é assim, é um negócio de outro mundo, né? Você pensar. E com 5 anos essa criança, né? Com 7, como é que vai estar, né? O desenvolvimento dela, né? Eu falo isso porque eu incentivo muito a minha filha a leitura, ela adora ler, ela me faz ir na Bienal, me faz ir com mala para trazer livros, então, sabe, tudo tem sua fase, a fase do brinquedo, a fase de leitura, então eu dou esse recado para todos, faça com que seus filhos tenham a infância, tenham as suas fases, tudo bem, não estou falando para tirar o celular, mas deixa brincar, leva a brincar, precisa disso, é muito importante. Eu penso também que a parte lúdica hoje em dia dá a impressão que ficou fora de moda, né? Não, então, isso não é moda, isso é importante. Nas escolas as crianças já vão com celular, quer dizer, já não tem mais aquele aprendizado como tinha antigamente, né? Que a gente não tinha celular, na verdade, né? Não existia essa tecnologia, né? Aí, chega em casa, os pais, a correria do dia a dia, não tenho tempo para brincar, tal. Aí, deve ser realmente um desafio para vocês investirem nesse tipo de certeza, produto, né? E eu vou te ser sincera, é mais complicado ainda porque o mercado não quer brinquedo caro. Então, você tem que agradar a criança, o bolso do ao pai. bolso do pai, porque não existe, você fala assim, mas eu não vou dar, imagina, isso daí tá muito caro. Entendeu? E eu vou te falar mais uma coisa também. Desculpa te interromper, mas para fazer o brinquedo barato sai mais caro. Uhum. Porque é o molde de injeção. Não, fora que outra coisa. Fora que assim, eu ainda tenho mais uma coisa que talvez vocês devem saber. A certificação de um brinquedo é complicadíssimo. Você tem que saber, que nem, lembra que eu tô te falando das faixas etárias? Eu tenho milhões de testes que vão atrás deles, né? E eu não vou dormir sossegada se eu não souber que os brinquedos estão conforme tudo conforme, químico, teste mecânico, ensaio, que nem agora eu tô na minha manutenção anual. Eu sei todos que eu fiz novos, eles já estão certificados porque eles entraram nas famílias, né? Eu fiz alguns moldes novos, eu fiz um molde dessa nova mesinha que a gente fez ela mais leve porque a outra estava muito pesada, estava caríssima. Entendeu? Ninguém queria mais comprar. Então, eu fiz uma um pouco mais leve esse ano para poder chegar no ponto de venda a um preço mais acessível para poder ser comprada novamente. Porque não estavam comprando. O mercado às vezes impõe o valor que ele quer, né? E você tem que ir lá e dar um jeito. Eu vou te falar, porque o plástico a gente sabe quanto subiu. Né? A gente não precisa te falar que o nosso governo também não ajuda muito, né? Então a gente tem que dançar conforme a música. Então a gente muda o molde. E não é fácil, a gente estava falando de molde de injeção aqui. Então foi um investimento grande, para poder abaixar o custo da mesa, tem que fazer ela mais leve. Então aí, mais um investimento, apostar nesse outro modelo de mesa. Uma mesa um pouco mais leve, sem a parte de baixo, que a nossa outra mesa, ela tinha um tampo que a gente podia guardar os acessórios da criança. Agora a gente fez uma mesa sem essa parte, a gente fez ela só decorada. Então não tem a parte interna, entendeu? Então é uma mesa mais, a gente chama a gente deu o nome dela de minha mesinha, a outra a gente chama ela de premium, essa é a mesa light. Entendeu? Por quê? Para tentar chegar no mercado com essa opção, né, para poder vender bem. Quer dizer, ainda tem você pega que aguentar isso. Você pega, por exemplo, assim, boneca, né, com uma cabeça de boneca, você faz 3, 4 bonecas, né? Sim. Esses bonequinhos a gente só troca as cabeças, os corpinhos. Mas é que o molde de injeção, por exemplo, você faz um carrinho, é um carrinho, né? Você vai trocar a cor você não consegue, mas a boneca, digo assim, você põe uma carequinha, uma com uma chuquinha, outra com cabelo, você tem 3 produtos com a mesma cabeça, né? Com o meu molde. Eu só troco a cabeça. Mas esse aqui também, né? Mas esse aqui foi a Hello Kitty que eu fiz. A pequenininha, O corpo da Hello Kitty que eu fiz ali em cima. Aí só trocou a cabeça. A cabecinha. Mas
Mas hoje, você acha que hoje o mercado, digo, o comprador não final, talvez o lojista mesmo por causa do comprador final, mas está impondo mais ainda o valor que tem que chegar na gôndola, vamos dizer assim, porque na prateleira? Porque assim, o que eu vejo hoje, os fabricantes falando, mais frequente, falando assim, ó, o lojista tal tá me pedindo produto até tal valor, ponto. Parece que tá cada vez mais impondo, assim, já colocando a régua ali, é isso ou não é? Claro que é. Mas hoje tá pior isso? Eu acredito, sim, tá. Eu não sou do comercial, mas eu sou gestora, entendeu? Sim. E eu escuto isso direto. Por isso que eu tive que mudar minha mesa. Não quero, não vou comprar. É isso. E aí você engole um monte. Eu tenho ouvido isso também. Você entendeu? Até porque a concorrência aumentou muito, né? Sim. Então você tem muito produto no mercado e você tem que disputar prateleira com muito mais variedade de produtos, né? Sem contar com os importados, né? Apesar que, olha, eu vou te falar que importado hoje, com o nosso mercado meio travado, não faz tanta diferença, tá? Igual já fez, né? Que igual já fez, tá? Então, depois dessa pandemia também, tudo ficou estranho, mas muito brinquedeiro fechou também, tá? Mas eu tenho muita concorrência ainda, tá? Então, é o que eu te falei. A gente tem que achar o diferencial, né? E aí a gente corre atrás de diferenciais, todo momento a gente acha. Procura, é o que eu te falei, a Monte Líbano é a única que tem bonecos e blocos de montar, por enquanto, no mercado. E assim, a gente trava com a licença e não deixa ninguém fazer, porque a gente tem contrato, ninguém pode fazer. Pelo menos com as nossas licenças, ninguém pode fazer. É importante isso, porque a gente já conversou sobre isso, né? Às vezes a licença te dá, você faz o boneco de 5 centímetros, daí dá para outro de 10 centímetros, dá para outro de 15 centímetros, não, né? E a gente um fecha fica concorrendo com o outro, né? A gente fecha com a licença, ninguém pode fazer playset com bonecos, pelo menos nas nossas licenças não. Né? E também ninguém se arriscou. Eu acho que também é assim, olha, a gente também não teve, pelo menos nessa parte não, porque utilidade, eu vou te falar, é um tiroteio para todos os lados, sabe? Então a gente fica procurando coisas diferentes para fazer. E eu, como diretora de marca, eu vou te falar, eu tô cansada. Você acaba de lançar uma coisa, a pessoa vai lá e copia, mas xerox, idêntico. Não é, sabe? Tudo bem, no mundo nada se cria, tudo se copia, mas Mas dá uma mudadinha. Não mas nem isso. O design aqui sabe. Né? Porque a gente, assim, eu desenvolvo também embalagens, esse tipo de coisa, né? E assim, eu fico. Quando a gente vai desenvolver, a gente vai no mercado ver o que tem para ver a tendência e a gente faz pesquisa. Eu já tô. Né? Eu tô mas assim, cansada. A gente acaba falando, não, mas peraí, né? Mas só que nada. principalmente a faca, né? Da embalagem, né, cara? Porque se é uma boneca, você vai usar a mesma faca, né? Aí você tem que mudar no design. Até o visor vai ser igual. Até o visor é igual, cara. E aí, realmente chega a hora, né? que... Olha, eu vou te contar. Eu sei, olha, eu nunca esqueço. Eu tava falando, né, dos ioiôs, da coleção Cinderela. Eu sempre gostei da criação. Eu era criança ainda, meu pai chegou... Lembra de layouts que vinham, os grandões? Eu lembro que meu pai chegou com um negócio daquele, eu falei, pai, você sabe que quando eu cresci, eu falei isso pra ele, nunca esqueço. Quando eu cresci, eu vou querer fazer essas coisas, né? Ele falou, que legal, filha. E ele era representante comercial, ele me chega com um carrinho de roda livre grandão, assim. Aí eu falei, pai, será que eu vou conseguir fazer isso, né? Ele falou, claro que vai, né? Não esqueço disso. Falei, então é isso que eu vou ser. E eu nunca esqueço desse dia, era um carro gigante. E aí eu falei assim, eu vou fazer essas embalagens para o senhor, eu falava para ele, né? Dito e feito. E aí, quando eu comecei, ele falava assim, você lembra, filha? Eu nunca esqueço. Era um carro de uma indústria de brinquedo, que ele representava, né? E aí eu falei foi quando eu comecei. Eu comecei com desenhos em prancheta, eu fazia em prancheta. Né, embalagens, tudo, e aí foi crescendo e aí... hoje em dia a vida facilitou bastante, né? Agora tudo em agora é tudo em computador. Hoje facilitou bastante. Eu já fiz muita coisa em prancheta, né? Eu ia puxar outra coisa aqui, quando você falou que o importado hoje não machuca mais tanto, também foi porque o fabricante, quando teve a competitividade ali, a rivalidade com o importado, ele
perdeu o medo e foi pro licenciamento? Você acha que foi isso? Não, posso te falar? O boom do dólar, né? Dólar muito alto. Eu já importei, nós já tivemos, quando o dólar caiu, nós tivemos importados também. A gente teve um parceiro e a gente tinha uma trade, trazia coisas da China, coisas que a gente até mandava fazer lá e tinha os importados aqui. Tá? Então, para nós também teve uma época que a gente importava, né? A gente tinha a linha da Mattel junto com um parceiro nosso, tá? E depois a gente parou de importar porque também o dólar não nos permitiu. Porque teve uma grande... você não conseguia trazer mais porque o dólar aumentou tanto. Muito caro, né? E, na verdade, o que você me perguntou? Que eu fugi? Não, porque o que eu acho do mercado também é que a competitividade do dólar, ele também fez o pessoal, os fabricantes nacionais, começarem a se abrir um pouco mais para licenciar. Ah, sim, isso também. Porque aí ele realmente o preço subia lá, era competitivo e tinha que chamar a atenção por alguma coisa mais, porque só o brinquedo em si, sem ter uma marca forte ali, junto com o importado que tinha, que já tinha uma pirataria que seja, o que tem uma marca, ele já perdeu não chamava mais tanta atenção. Então, porque antigamente, você lembra, o pessoal tinha medo de licenciar. Tinha, lógico, mas a licença em si, foi o que eu te falei, o grande link que teve, né? TV, mídia, né? Na TV hoje não mais, né? Mas a mídia ficou muito forte entre mídia, brinquedo, né? E aí o personagem veio com tudo, né? E fez com que tomou o mercado, né? Já é essencial hoje, né? Não, hoje brinquedo só tem link com personagem. Eu ia te fazer essa pergunta. Né? Sem licença hoje não teria... Então, seria muito difícil o brinquedo, né? Você tem ideia? Na feira de brinquedos, o meu stand era puro personagem. O pouco brinquedo que eu tenho, praticamente era um pedacinho. Você quer vender brinquedo, você tem que ter personagem. Pronto. Brinquedo que eu falo assim, brinquedo genérico, né? O brinquedo genérico assim, fala... brinquedo tradicional, né? Da empresa, né? Tem que ter no isso, catálogo. Praia, tudo. Né? Então, é o que a gente fala, né? O meu gestor comercial, ele fala, Liane, brinquedo é personagem. Né? Hoje porque há tempos atrás não era. Ninguém acredita. As pessoas tinham medo do royalty, de não vender. Mas pode falar, brinquedo... Você tem que apostar no personagem certo também. Você tem que tomar muito cuidado e apostar no personagem certo. Personagem que está iniciando, às vezes pode ser um tiro no pé. Né? E tudo isso assim, é uma visão nossa interna, tá? Mas você imagina assim que hoje em dia, com toda essa mídia que a gente tem, tá? Internet e tal, falta programas infantis, falta conteúdo na TV aberta? Você acha que falta, né? Na verdade, não é que falta, não tem mais, né? Porque não atinge todo mundo. Sim. Né? Não atinge a todos, né? Isso ajudaria, né? Sim. Se a gente tivesse ainda tivesse alguns programas infantis ali de manhã, alguma coisa assim, na TV aberta que iria chegar, né? Alguns anos tinha no SBT, na TV Globo mesmo, tinha programas infantis na parte da manhã. Mas muito se deu isso porque não se pode mais o lance da publicidade infantil, tal, né? Que é um tema complicado, né? Você não pode ter mais o merchan da criança e tem toda essa... A gente já conversou sobre isso aqui, e aí a publicidade já não consegue mais bancar um programa na TV, né? Sim. E aí todo mundo migrou para as plataformas digitais, né? E os canais fechados, no caso, né? Que hoje em dia são só desenhos, alguma coisa assim, né? Mas eu imagino que se tivesse ainda programas infantis na TV aberta, já ajudaria muito, né, a divulgar isso acabou sendo mais um fator de dificuldade de quem fabrica brinquedos, né? Porque não tem onde expor, né? Mas aí eu vou colocar essa cabeça para funcionar agora, Marcos. Sabia que toda ele vem com olha. Não, mas a Daiane falou, então, conversa mais com o Márcio, então agora. A diretora, né? A diretora Daiane. A esposa, né? Já tá mandando já. Que é quem, no final é quem manda. É quem manda, As mulheres. Posso diretora? Posso? Tá bom. Eu vou soltar aquela lá, hein? Não, agora falando sério. Em casa a gente resolve, né? Não, mas foi uma coisa que a gente conversando aqui me veio até a cabeça. Aí não tem na TV, aí vai achar onde que vai dar isso aí pra criança? No celular, né?
Aí você vê que também, então talvez a gente é de repensar isso, porque a gente tá falando tanto do celular, mas a TV não é mais um caminho Não, mas tudo paralelo. bem, é isso que a gente... Não, mas tô falando, é uma situação que reforça o uso do celular. Você tem que no jogar final. o jogo, né? Mas Se é o vocês celular... percebem uma a coisa? funila no celular. É. O YouTube é gratuito, né? Então, Uhum. vocês percebem, os YouTubers da vida fazem a festa. Então, é lá que a gente tem que investir, né? Os influenciadores, eu estava até com o Cris, né? Que a gente vai investir nisso agora, né? Pegar pesado nisso, porque influenciador é a melhor coisa que tem hoje, que nem fala. Você lembra antigamente? Vamos fazer anúncios, né, em TV, mídia eletrônica. Isso não pega mais, né? O bom mesmo é ter um bom influenciador. E uma criação de conteúdo próprio junto Sim. com o influenciador, Sim, né? É a melhor legal, coisa, porque as redes sociais, e uma coisa que já me falaram, e eu queria até fazer uma boa pesquisa, é o TikTok, gente. Não, né? isso é um... Se você coloca lá, aquilo é uma pólvora. Não é? É uma explosão. Só que assim... É que eles entregam muito mais o conteúdo O teu. algoritmo é diferente. Né? É um algoritmo... Você põe no Instagram, aí tem 50, você põe no TikTok, já tem 300, 400, 500... Então, eu queria até dar uma estudada isso a fundo, entendeu? Para verificar se realmente... Você falou que adorei, é pólvora. Né? É muito rápido. Já me disseram que é muito rápido. Porque, olha, eu não sei como o brinquedo vai fazer, mas eu queria... Porque já me falaram que vale a pena. E, assim... A questão, acho que das redes sociais é a construção do teu conteúdo. Porque dá a impressão... A gente tava falando isso aqui em off. Dá a impressão que assim, você vê um vídeo na internet lá, a pessoa... fala, nossa, cara, você produzir conteúdo vai dar uma trabalheira. Dá. Né? Você olha 30 segundos, você acha que é fácil. Não é nada, e é muito fácil. Isso aqui é fácil. Imagina, cara, aquilo de repente... Quando você vê os making off de como se produz, assim, eu produzi muito comercial de TV, né? E aí, dava impressão para 30 segundos, para 15 segundos. Mas, cara, a gente começava a filmar às 8 da manhã e até às 10 da noite. E tem que segurar a criança lá e não sei o quê. Né? A criança tem fome, a criança diz, não, mas tem que fazer, porque tem que repetir, tem que... Mas quando que você vê 15 segundos, 30 segundos de um vídeo, você fala assim, nossa... O próprio corte daqui dá um trabalho. Dá um trabalho pra gente tirar 1 minuto do vídeo dessa filmagem dessa aqui, filmagem, pra gente legendar tudo, né? E jogar ali. Então, a questão não é a plataforma em si, mas a criação do conteúdo e você ter uma sequência daquela criação, né, de conteúdo, né? E aí os influenciadores... Assim, eu acho que eles ajudam, mas como você falou, tem que ser muito bem estudado. Sim. Né? Porque você pega um influenciador hoje que ele tá arrebentando, mas ele é uma pessoa. De repente ele tem escorrega na casca de banana. ali alguma coisa, o teu produto tá linkado ao nome dele, né? Então tem que ter esse cuidado. Né? Tudo isso tem que ser muito bem estudado. Você tem que tomar cuidado, porque onde vai o ser humano... A gente teve o exemplo do Monark aí que... quase acabou com o canal, né? Exatamente, né? Por uma opinião dele lá, né? Uma coisa que ele falou, acabou que ele não consegue mais brecha em lugar nenhum, né? Tem que ser muito bem estudado no contrato. Não é? Porque você pega ele de repente numa ascendência, né? Uma criança, geralmente são os pais que cuidam, que tudo e tal, mas às vezes é uma criança, ou os pais, sei lá, embora a gente também tenha isso, né? O artista ou qualquer outro setor, você tenha, né? Você tem que ficar com o pé atrás, você tem que olhar, você tem que estudar. Não é uma coisa que você decida assim, no impulso. Não tem como. É uma explosão, é uma pólvora, como você falou. Mas tudo tem que ser muito bem estudado. Só que você não pode esperar muito também, né? Porque senão passa. Senão passa. Né? Sim. Você tem que ter aquele timing, tem que estar ligado em tudo a todo momento. Tem. E como é que faz para ligar? E coragem de arriscar também, porque é um risco total. Não, tudo é risco, né? Tudo é risco. Principalmente para lançar um produto, às vezes, exclusivo de um influenciador, né? Se você tem o teu carrinho, por exemplo, e você põe um tema no carrinho, beleza, não deu, você risca ou se tira, coisa Mas se você lança um produto exclusivo com a cara... como se fosse um boneco do influenciador, né? Investe em molde, investe, tal, do influenciador, e de repente, num determinado momento, ele dá uma escorregada ali. Foi teu projeto, né?
Para recuperar isso daí não é Mas fácil, hoje o pessoal, eu como lido também nessa parte da criação, eu sei, o pessoal tá amarrando mais isso aí bem no contrato mesmo, sabe? Porque sabe que isso aí... Porque o mercado, o fabricante de brinquedo, ele é bem conservador quanto a isso. Ele sabe, ele vai lá, depois que viu aquilo, chega, olha, acho que a maior novidade vai dar certo, já vê lá na frente. Aí depois vai estudar em casa, vai perguntar ali, pergunta até pro cara do açougue. Aí depois chegou lá, aí o que era uma maravilha não é mais. Aí depois, às vezes, o bonde passou ou não. Por isso que geralmente o fabricante de brinquedo, muitos fogem do influenciador e vai justamente pro personagem, porque o personagem tá feito a animação lá, ele não vai ir no bar depois. Você pode ter Sabe? certeza. O brinquedeiro tem essas também. Principalmente os mais conservadores. Nós, por exemplo, a gente já pega personagem que já Consolidado. Que já explodiu. Você pode ver que os brinquedeiros, os que pegam os personagens assim, que se arriscam mais, são aqueles que já têm muitos personagens. Porque nós, pelo menos, pegamos mais os clássicos, aqueles que já explodiram, porque o contrato é no mínimo 2 anos. Você vai pegar um que acabou de lançar? Não pega. Porque você vai ficar 2 anos? O contrato é no mínimo 2 anos. É tempo, né? Tem cliente meu que E pegou hoje em a dia Netflix. tá muito rápido. Tem cliente meu que pegou coisa da desenho da Netflix e lançou. Eu fiquei assim, nossa, mas... E não é da série, é longa. Ele pegou lá e fez realmente assim. O desenho era bonito, mas não estourou. Que nem a Aline falou, porque você... Tendo um personagem que já está consolidado, você evita alguns erros, né? Você já imaginou? Você vai fazer erros. molde, você vai Exatamente. investir. E aí, você vai fazer com esse molde? Jogar fora? Não, Eu não posso. Se você tem um carrinho, tudo bem, é um carrinho, né? É o carrinho do influencer tal, beleza. Você tira os adesivos, você troca a cor, beleza. Você tem teu carrinho ainda. Mas se você faz alguma coisa específica no investimento de molde, né? Da escultura, todo um projeto. Você pagar esse molde, o mínimo que você precisa fazer é pagar ele. E você tem uma quantia que você tem que vender que é só para você bancar o molde, os custos, né? De tudo isso aí, para depois você começar a ter esse lucro, né? Em cima do produto, nossa, né? Você vai dar um tiro no pé, que eu tava falando. E o difícil hoje é que todo mundo é influencer, né? Toda criança virou influencer, né? Não, imagina a quantidade que vocês recebem, né? Se você for à feira de brinquedos, é só criança. Exatamente. É só influenciador. E assim, qualquer criança virou influencer agora. Então os pais chegam, porque a gente recebe muito. Ah, meu filho é influencer, você vai lá, tem 5 mil seguidores, mas você já não sabe mais se aquele seguidor é seguidor, se aquele é comprado. Às vezes você dá uma pesquisada lá, você já vê nego da Índia, você fala, não, isso aqui não é. Mas eu acho que vai piorar, tá? Entendeu? Vai piorar porque... A tendência. Não, sabe por quê? Vai piorar? Porque uma coisa que qualificava era o selinho do verificado, agora vai ser vendido. Sabia dessa? É? Sim. Então, assim, vai poder comprar um valor mensal. Então, se você tiver 3 seguidores, você compra o selinho lá pagando e você pagando 80, acho que R$80 por mês, você vai ter o selo. Você é verificado. Ou seja, já não... devia ser assim. Não entendi. Como é que é a história? Vamos supor... Você tem aquele selinho, né? Monte Líbano e aquele... o azulzinho ali, um tiquezinho ali, que é tipo, é o real. Não é o Monte Líbano... 2, por exemplo. Ponto 2 ou... Sabe? Que eles verificam se você existe mesmo, né? Se você existe de verdade, é oficial. É original. Tá. E agora esse selinho, que antes tinha... Mas isso ia para análise, né? Tinha uma curadoria. Agora não vai precisar, você pode pagar para ter. Entendeu? Então assim... Você tem noção isso no Brasil? Como exatamente. Vai ter gente deixando de comprar alguma coisa para duas situações. Você tem um selo que você é verificado porque assim você existe, que eles verificam que você é de verdade, né? Não é um fake, alguma coisa assim. E depois você ter um selo... Comprado. Não. Esse verificado que de repente, para você dizer que você existe, eu não sei, alguma coisa assim. E um selo para você... de acordo com a quantidade que você tenha de seguidores ali, como se fosse uma escala, alguma coisa assim. Acho que alguma coisa deveria ter, mas talvez... quando virou pago, não, mas daí cada acho que você está querendo dizer o seguinte, um que é pago para verificado e o outro de ser um influencer. Um influencer verificado, entendeu? Mas quem é que vai verificar isso?
Então. Eu acho que é a Meta, né? Que é o do Facebook. Não, porque se a do partir do Instagram. momento que você pagou também, eles não vão verificar nada, né? Lógico que não. Lógico que vai. Quais são os requisitos? Vai verificar o saldo bancário Vai dele. verificar se caiu o Pix, né? Caiu o Pix, tá verificado. Quais são os requisitos para ser um influenciador? Então, tem que ter, você concorda? Se você verificar alguma coisa, você tem que ter requisitos. Sim. Mas E quais são? É isso que eu pergunto. A pessoa fala assim, sou influencer, você influencia quem? Então, Não, mas eu Quem se tava... influencia, né? Eu acho que tem alguma coisa de mostrar por pesquisas a relevância do nome que foi, sabe, várias coisas. quem você influenciou? Quero saber. Não, mas tem um negócio assim Quem que é você pra você alcançou? tem que colocar, o quanto que você foi procurado por uma matéria, tal. Acho que Mas tem um eles negócio têm essas assim. métricas, né? Na verdade, a gente acha que é uma pessoa que tá lá analisando todas as coisas, não, né? Mas é aquele negócio, né? Caiu Caiu ali, o Pix. já caiu todos os dados. Não, isso aqui passou no funil, isso aqui é É o verificado. chat GPT? Não é. Pô, pra Seus falar- celulares estão ouvindo tudo essa conversa Tá. aí. Estamos lascados, né? A polícia já tá aqui fora já. Não, você puxou até um assunto, chat GPT. Já chegou a dar uma Já. navegada lá? Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, falando assim, meu Deus do céu, então eu ia eu ia criar um comercial de televisão. Eu tinha que pegar o produto, eu tinha que criar uma história desse produto, né? Da minha cabeça, eu tinha que escrever o roteiro, as falas, as cenas, tudo certinho, né? Hoje você vai nesse chat GPT, quer um vídeo de 30 segundos para o YouTube, ele te manda 3 modelos de roteiro lá. Aí você só vai refinando, né? E se dá uma refinada. Aí a discussão com esse meu amigo era o seguinte, eu tenho isso comigo, então eu não preciso do chat GPT para fazer isso aí. Isso vai facilitar a minha vida, tá? Agora você pega esse pessoal que vem vindo agora e que vai usar essa ferramenta e não vai treinar o cérebro dele para isso, né? Se um dia acabar o chat GPT, eu continuo fazendo, porque eu tenho essa ferramenta na minha memória. E esse pessoal que está aprendendo dessa forma, como é que vai fazer? Se você tirar da tomada o chat GPT e não funcionar mais. Vamos desligar. Não é? A galera vai desligar. Esse que é a minha opinião, né? Não sei o que vocês... Não, eu acho que sempre vai ter Porque tá absurdo. É absurdo que o negócio consegue criar. Não é que eu acho que sempre vai ter um outro paralelo, entendeu? Então vai por lá pro outro, não vai fugir. Mas eu entendi. Se acabar a energia do mundo. Ah, Cara, entendi. nessa loucura que eu tô falando, o ataque, se tiver entendeu? o ataque zumbi. Um ataque cibernético, entendeu? Mas e você sabe você viu o Mid Journey? Sim. Que você escreve lá, eu quero... Viu? Nós estamos lascados, nós vamos perder o emprego. Eu quero viu? um leão. Quero uma embalagem do carrinho, pum! Apareceu a embalagem, eu tô desempregado, cara. Eu vi as fotos do Trump na Aonde prisão que eu peço lá. isso? Onde que eu peço isso? Eu quero quando ele estiver atrasado. Onde que eu peço isso? Cara do céu, eu fico pensando, falando, meu Deus do céu. O Cristiano vai colocar no chat GPT. Desculpa para atraso no trabalho, na embalagem. Aí vai lá. Eu relato, 500 né? desculpas. É um negócio assim absurdo, cara, porque a gente vê essa nova tecnologia, né? A gente já conversou sobre a impressora 3D. O seu Wilson e Gucci era no... né? Eu sei que ele trazia os bonequinhos pra mim. Então. Aqui já não... Isso aqui já não é Não, impressora Opa, 3D. podem- Eu peguei a transição. É verdade. Mas facilita, o que vem para facilitar, beleza, né? Aquilo adianta teu serviço. Eu falo assim, se você iniciar nesse processo e você não ser mais raiz, né? Você não saber mais como é que... Os roots. Então... Mas, Cristiano, você chega a... Você não cuida da rede social da Montelíbano, né? A gente tem que fazer um crescimento da rede, mas no momento a gente não está tratando ela como deveria tratar. E como vai tratar, E né? como Certo? vai tratar, Então, exatamente. então, mas eu queria, né, nem a questão dessa de perguntar qual a situação, mas, por exemplo, você então, Márcio, para fazer o texto lá, esse do chat GPT, o que você acha disso? Você vai usar ou não? Eu já tô usando. De novo, Eu já tô usando. Não, porque não tem mas mais, eu digo né? que isso me ajuda, porque é o seguinte... Me dá Otimizar. às vezes o norte, né? Do que eu Então que eu você fazer. usa o C-Chat pra tudo? Não. Pra quase não, tudo. Pra 90 Não, mas Ô, Cris, não, assim, Então quer dizer que nós vamos usar também, Cris? sim. não, mas Vou te socar, Cris. não, como um facilitador, Só às vezes. né? Uma ferramenta para te ajudar,
200%. Eu Tem falo que problema otimiza. nenhum. Talvez ela seja a impressora da 3D que foi pra mim, entendeu? É. Porque isso adianta o processo, porque adianta, né? Ele acelera. Acelera o processo. Porque Você não vai você depender. faz Só que vai aqui- depender dele direcionar. Ele direciona, só que já vê um negócio que ele não vê mais. Ele já não tem mais o papel em branco. Ele já vem mais ou menos assim, ele vai reorganizando as coisas, as ideias. É, Então, já dá um. O que de repente você precisava fazer uma pesquisa e sabe, ir atrás das histórias para você conseguir criar uma, aquilo já te dá um. Assim, mas é que eu falo assim, dá em 30 segundos, né? não, mas já assim, aparece lá só que pra depois você. você tem que refinar. Aí você tem que Só refinar, que o porque que- faz umas loucuras, né? Vem umas loucuras lá claro. também que é fora do contexto, Só que o que né? você faria, talvez, em um espaço de tempo 1, talvez com ele vai fazer 3, 4, né? Porque depois você vai só dando uma Sim, refinada, né? a questão é você se tornar dependente É. daquilo. E vai tornar, tá? Mas, E mas se eu muita não me gente vai engano, se na tornar. Itália parece que foi proibido. Na Tava Itália. rolando Na isso, Itália, né? Sim. Foi proibido já, porque tá chegando. Porque o negócio vai se treinando, né? E muita gente acha que ele é perfeito, mas ele não é perfeito, ele tem muito erro também, Tem. né? Sim, é isso que a gente tem que refinar, né? O problema é você. Igual a gente fala, né? A pessoa copia o produto, mas copia igualzinho, né? Se o produto tá com defeito, ela copia com defeito e tudo. Não né? é? Entendeu? Então a pessoa às vezes cria alguma coisa lá e ela não tem, ela tem a preguiça de De refinar refinar. aquilo. Sim. Aquilo é só para dar uma ajuda. A questão é que essa inteligência artificial, ela tá ficando cada vez mais inteligente, que a partir do momento que você joga a tua ideia lá, ele te cria um roteiro, aquilo já tá na inteligência lá. Um próximo que fizer algo parecido, ele já tem aquela informação para buscar E é fazer. capaz de começarem já a usar usou isso isso, aí, Cris? começarem a usar Eu isso não aí, usei, você já usou. Ó, o Cris tá a lá. pessoa nem lê o que ele Já escreveu. usou isso, A Cris? casa caiu, Cristiano. Não, o chat GPT é só texto. É só texto. É só texto. O texto. Cris, a viagem de volta pra São Paulo vai ser longa, hein? Mas Cara, é eu texto. ia perguntar uma coisa agora pra vocês. O Mid Journey não, mas Vocês que têm essa linha de produtos, por exemplo, que são injetados, que demandam um investimento maior, vocês também sofrem, e agora com personagens, vocês sofrem muito com pirataria? Como assim você está perguntando para pirataria em relação ao quê? Porque assim, quando é vinil, eles pegam o vinil e já faz o mod, tipo, 2 semanas já tem um produto feito, um pirata. O nosso demora. Então, mas vocês sofrem muito com pirataria? Vocês, a linha, por exemplo, de licenciado, vocês têm? Não, É pirataria. porque talvez demanda mais tempo e dinheiro, né? Na verdade, na verdade a gente tem nosso ferramenteiro aqui. Você diz assim, os bonecos, se a gente sofre pirataria? Principalmente dos licenciados. Não. Que bom. Não, a gente não tem pirataria, não. Que ótimo, hein? Não, graças a Deus, não. Você diz assim, de copiarem o nosso boneco? Porque, por exemplo, tem um Pocoyo aqui e vê um Pocoyo que ele tem a barriga grande, por exemplo, sabe? Não, que é o a pirata. pessoa não lança o Pocoyo, lança o Poyoko. É, E outro, sabe? e um outro produto, entendeu? Apoiou com K. Não, olha, O cara não lançou por a incrível Ma- que é- pareça, Tem a Nike, Você o já cara viu? lançou a Nunca Mike. vi. Que bom, né? por incrível que pareça, não. Não, a gente não tem. Não tem, não. Que ótimo. Não, porque mesmo assim, que a licença, se a licença vê, ela manda tirar, tá? Sim. Sim. Mas não que eu tenha. Não, eu tô falando porque vinil é Palhaço. constante, entendeu? O vinil, os pirateiros Você nunca comprou um terminam tênis antes da do- Mike? Não. É isso Tem a aí. Nike e tem a Mike, que é primo da Nike. pô. Ai, Geralmente aparece umas loucuras. Abidas. Abidas. Ardidas. Mercado- Ardidas. Tem. Tem, entendeu? Tem os, né? Os Sim. Não, mas Tem Mercado Livre para todos, né? porque o que acontece? A pessoa faz uma loucura dessa aí e uma porrada que ela vendeu, ela já tá no pagou, lucro. já pagou. Ela já tá no lucro, entendeu? Então eles ficam com essas. Cara, vamos conversar. Eu tô tentando lembrar aqui um negócio que uma pessoa lançou, cara, que era um absurdo. Ah, lá no License Day, lá, o cara lançou. Mas isso aí foi erro assim, de estratégia de produto, né? A lasanha da Colgate, cara. Entendeu? Mentira! Lasanha da Colgate. Colgate lançou, Lasanha da cara. Colgate é boa, hein? Entendeu? Que eu me mexi. Celular da Volkswagen. Entendeu? Então tem nego que mete Mete o louco, lá, mete lasanha o louco da na lasanha da Colgate. Mentira, isso é mentira. Não, o cara tava fazendo o cara apresentou lá, entendeu? E colocou isso aí, que às vezes você quer fazer, nem todo produto dá certo o licenciamento com a marca, né?
Então você pega um. O cara fez uma embalagem da açaí com a marca da Colgate. Não, mas tem pirata que você vê aí, embalagem da Marvel com Superman dentro. Tem. Tem vários desses Mas negócios. eu peguei, uma vez eu peguei um do... Tava, Não, o cara quer vender. lógico, tá nem o cara aí. vendeu lá que se dane. eu peguei um do Patati Patatá, que vinha um dinossauro junto. Nossa! É o Argo do Bita. Não tem nada a ver, é nesse sentido, né, cara? Como é que Pega- Pega esse daqui pra gente falar. E questão desse aqui da turma da Mônica, por exemplo, quanto tempo que ele tá na linha? Ele já faz um certo tempo? Como que tá? A turma da Mônica, putz, quanto tempo tá? Ó, Cris? eu cheguei na empresa em 2020. Não, e ele já tava. lançando. Tava lançando? Tava lançando, 2019, eu acredito. 2019. Ah, sim, 2019. Porque é um nome que ele é muito forte ainda, né? Sim, e sabe, por incrível que pareça, eles estão sempre... Eu fui no estúdio no ano passado. Uhum. Por incrível que pareça, eles estão sempre se atualizando. Então, Sempre se atualizando com filmes. Então, quer dizer, a Maurício Produções, eles estão sempre na mídia, tá? O ano passado lançou o segundo filme deles. Então, e fora que eles pegam todas linhas, né? todas as linhas tem a Baby, tem a Teenager. Quer dizer, eles pegam todas as faixas etárias. Então, a Mônica é um clássico. Então, assim, eu não vou te falar que é o melhor personagem. O melhor dos que eu tenho, tá? mas tendo catálogo é importante, né? Sim, mas É é o que eu te essencial falo. ter um catálogo, Para minha né, faixa Maria? etária, ela atinge um público muito bom. Porque eu vou te falar, os meus melhores personagens são Bita, Galinha, né, Cris? Sim, Bita, Depois vem a Galinha. Mônica. Por que eu te falo? A Mônica é um clássico que você atinge, na verdade, o meu brinquedo. Porque 3 anos é a minha faixa etária maior, tá? Mas ela agrada a todos os públicos. A todos os públicos. Não tem o que falar. Inclusive os pais. É que tá. Sim. Que é onde tá o Não, dinheiro, não né? tem o que falar. É. E é que tá, ela não sai da mídia. Ela tá nos alimentos, ela tá na vestimenta, como é que fala? Nas Tá, roupas, alimentação. em tudo. É. Entendeu? Então, ela agrada. Ela agrada. E você sabe que agora ela não bate mais no Cebolinha, né? Ah, não? Ah, é? Você sabe que quando eu fui no estúdio, eu até falei assim, cadê a Mônica pra dar um pau no Cebolinha? Não, eu não Mas posso. dá sermão, então, só. Não, na verdade, eu não Ela sabia. precisou dar uma disso. segurada. Tem A uma Mônica precisou segurada. dar uma segurada. Não tem mais violência, né? Aham, Mas eu sei. aham. Não, na verdade, então, eu fiquei sabendo que ela não bate mais o Cebolinha. Aí eu dei tanta risada com a menina. Falei, mas por que não, né? Porque acho que, na verdade, Politicamente correto. politicamente Não, correto. Você não Cascão pode mais tomou falar, banho. tirei um pau no gato. Né? Nesse Tipo aí, né? porque, né? Mas o Cascão tomou banho, né? Ah, não. Olha, você Ah, sabe não, que se eu o tenho... Cascão tomar banho, eu paro. Eu Não, tenho não, um não, playset. Ele tomou. Não, Eu tenho um aí playset parei. que ele Aí tá com parei. guarda-chuva, né? Eles amaram esse playset. Que, na verdade, eles estão na fazenda. Eu nem trouxe, eu até esqueci. Mas eles estão na chácara, não, no sítio, né? Isso. No sítio. Pra você ter ideia, a criação foi muito legal. Eu pus a Magali na horta, ele com um guarda-chuva aberto, o Cebolinha, tipo, obedecendo a Magali com um carrinho de mão, e ela no meio do sítio mandando em tudo. Gente, ficou muito bacana. Tipo, a gente conta essa história, Aham, né? uhum. Na hora que eu fui apresentar, a gente conta outra história, o pessoal amou. Pegando esse gancho de Pois falar não. assim, a Mônica não bate mais no Cebolinha. Você acha que Mas assim, ela é a Mandona, tá? então, ela só não é por causa acho que o lance de violência Ela e tal, né? delega, Mas, né? não, mas assim, eu falei assim, não pode mais cantar a música, tirei um pau no gato, tal. Você acha que realmente é necessário isso? Porque assim, na minha época, isso era a coisa mais normal do mundo, você cantar essa música, e nem na minha cabeça passava de atirar o pau no Também não, gato, era só... né? até- E eu cresci com a Mônica dando os cascudos no Cebolinha, Porque ele né? aprontava, E né? eu tô agora, a Mônica não bate mais no Cebolinha. Não, Você ela acha que só isso manda... é exagero? Eu Você acho, acha que isso... eu acho que é exagero, mas na verdade não sei se é exagero ou então... Talvez exagero seja uma palavra muito forte, né? Alguma coisa assim. Na verdade eles Mas... tiraram, talvez, por causa da violência. Então, eu não sei ao fundo, tá? Eu não Sim, entrei sim, em detalhes sim. porque eu tava conhecendo o estúdio. Uhum. Mas eu sei que não existe mais, tá? Eu não sei o porquê, não entrei
ao fundo da questão, achei engraçado, porque eu falei, cadê o Sansão para dar Aham. o pau na... Que é a característica dela. do Dela, né? personagem. Era isso, Então, né? aí, o que eles me falaram é que ela só ficou mandona, como ela sempre foi. Eu penso assim, às vezes é uma questão só de ponto de vista, não é que tá errado Sim, a com embalagem, certeza. né? É só a pessoa que de repente Uma tá provando, adaptação. uma adaptação, tal. E muitas vezes você poderia criar tanta coisa legal, mas você fica, né, Preso. limitado Sim. naquela ideia, entendeu? Que eu falo, óbvio, tem que respeitar O né, guide, tudo certinho e tal. Mas você não foge do Não, quando do ele guide. às vezes ele me mostra umas coisas, eu falei, Cris, não. Você vai querer, que nem a galinha pintadinha tem essa mania de pôr a galinha maior que a minha foto. Eu falei, não, quem vai vender sou eu. Você pode diminuir essa galinha. Então, tem, porque assim, você vai colocar o produto no mercado, né? Eu não às deixo. vezes teve situações que, assim, estavam interferindo no produto. Eu não deixo. Gente, cara, mas não... Aí, o que eu Vai dar faço? problema. Eu ponho meu meio de campo, eu falo, olha, é assim, assim, assado. Não tenho como, você vai me desculpar, é assim Então, tem que ou ter não uma é. conversa, né? Assim, não, mas- né? é que eu acho que é uma a troca. gente dá uma exagerada assim, mas... Né, Não, eu na sempre brincadeira, tem uma- mas aí eu sempre sempre tem uma conversa, Não, né? eu pra converso, eu gente falo assim, chegar ó, a no- galinha não pode ficar desse tamanho, maior que meu produto, você entendeu? É porque eles Realmente. olham muita arte, né? E vocês olham, quem vende são vocês. Não, sim. Essa que é a diferença. Aí que tá, né? ele me Sim, apresenta e fala com assim, não, agora você certeza. muda isso, você não é o guide. Eu falo assim, eu que tô falando, pode mudar. Quem vai conversar com ela só É, quem vem vender são vocês. É lógico, porque eu não deixo, não é Quando eu vendável. faço o desenvolvimento, eu vou seguindo a linha do guide, né? Sim. E daí quando eu apresento para ela, daí ela vê uma outra visão, né? De vendedora. Imagina, Exatamente, sim. que dá um impacto nela. Daí ela já fala, isso aqui não tá legal. Daí eu falo para ela, eu aviso ela, né? Falo, ó, isso aqui tá no guide. Ah, não, pode fazer e tal. Daí eu faço uma Aham, alteração sim. e a gente manda para aprovação, né? Dessa forma. É porque né? eu tive eu fiz uma embalagem pro Sansão, né? E aí... Da Multibrink? Não, da Dijomar. Ah, tá. Só que no guide, o berço da embalagem, o Sansão é azul. E o berço da embalagem, no guide, não tinha amarelo. E eu coloquei amarelo, para quê? Pro azul. Pra destacar. É. E aí e inventaram, queria o azul, né? Porque não tinha. Eu falei, mas gente, mas azul, Com azul. um azul aqui, não vai aparecer nada. Depois eles aprovaram, né? Tanto que o berço é amarelo, né? O produto ser azul. Mas assim, teoricamente eu teria que ter colocado um azul no fundo ali, entendeu? Então se não tiver um pouco dessa... Tem que ter tem que ter, conversa. né? Tem que ter né? conversa, não Poder- adianta. Mas é uma coisa ao guide e outra é aplicado, né? Ah, Sim, não, essa com que é- certeza. Exatamente. Que Porque nem, ele vê paleta de cor só. você né? quer ver? Você tem- Esse carro da Hello Kitty, essa caixa da Hello Kitty é engraçado. Eles tinham um guide que Tava uns vários anos, né? vários anos. Aí eles me apresentaram um guide que ia ficar praticamente igual. Eu falei, não, gente, me apresenta um outro guide. Aí eu falei, olha, eu quero um guide assim, assim, assado. Aí eles falaram assim, peraí. Aí eu falei, olha, tem como fazer assim? Eles simplesmente me mostraram, lembra, Cris? Sim. Aí eles me mostraram uma coisa mais clara. Eu falei, olha, será que dá pra fazer assim? Pensa no pessoal 10. A mesma coisa foi com o Hello Kitty Amigos, que é vermelho, que eu queria sair da parte tão feminina para poder entrar na mesa com uma coisa um pouquinho mais unissex. De repente, a mãe gosta tanto da Hello Kitty, eu podia entrar no nicho. De repente, compra para o menino, mas não tá rosa. Porque tem mãe que realmente não pode pôr um ponto de rosa que não vai comprar para o menino. Né? Então, eu falei, quer saber? Então, vamos. A mesma coisa com essa caixa aí. Eu falei, quer saber? Vamos sair do tanto rosa e vamos por um branquinho. E aí eles deixaram, entendeu? Não ficaram tão em cima, né, Cris? Não Sim, foi eles assim? são muito tranquilos. O pessoal da Hello Kitty é muito tranquilo. porque Eles são abertos a Aham. sugestões, assim, sabe? Não Porque é? você pega uma marca, né? A gente tá falando, por exemplo, de Maurício de Souza, da Mônica, é uma marca brasileira, né? Você pega uma marca, né, internacional tal, e você tem que adaptar ela O mercado pro local, mercado né? local, né? Então nem sempre Sim. a linguagem é a mesma coisa quando você vai fazer uma propaganda, você faz uma propaganda no sul do Brasil, é uma coisa, para você fazer pro Nordeste é outra É outra, completamente né? diferente, outra linguagem, né? É outra. Certeza. Então você tem que fazer essa adaptação. Então o pessoal tem que dar uma entendida, né? Que a gente vê muito o produto no ponto de venda, Com certeza. né? Eu Então sempre- assim, eu sei que a ideia dos caras são, pô, tem que ser daquele jeito, tá, mas cara, mas no ponto de venda é diferente. Então É como tem que- eu tava explicando da galinha. Eu falei, gente, se eu vou pôr galinha maior que a caixa, não vou apresentar o produto, a pessoa não vai saber o que tem lá. Eu preciso mostrar a história do playset.
quando eu falei para eles da galinha, que eles põem uma galinha maior que a caixa. Que Eu tem falei, que aparecer mais a marca do que o próprio produto. falei, A não. criança vai achar que tá comprando um cartão. A galinha pintadinha, faz tempo que você tem a licença da galinha pintadinha? ela veio depois do Bita, então, peraí, deixa eu pensar, faz 2 anos, Cris? Não, acho que mais. Mais. 2 anos a gente tava no meio da pandemia, É. imaginando isso. Ela veio, ela veio na pandemia. Ela veio assim, ela foi pra galinha. O A Bita foi galinha, antes da Mônica, né? a galinha a gente aprovou o ano passado. Foi em junho do ano passado. 2021. Acho que é Foi isso aí. 2021. Não, e a galinha pintadinha ainda se mantém num produto que... Porque a galinha pintadinha foi algo absurdo, Mas né? ela se mantém muito. É, né? Se mantém muito. Não adianta, porque eles estão sempre... Se você quer saber, olha, os vídeos da criançada, pelo menos, olha... Eu sei que de 1 a 4 anos a criançada ama esses vídeos da baratinha, do Eu pintinho concordo. amarelinho. Eu tenho uma filha que tem 5 hoje, né? E todos esses aí licenciados assim tentam chegar perto dela, mas parece que ela criou o nicho dela. Sim. Não ela parece que é tem isso? Acho que é por causa da música também, das que elas são músicas. conhecidas. Não, a da aranha. Eu sei porque eu cantava muito com a minha filhada. Filhada. Gruda, que nem chiclete. Essas músicas grudam. E aí, você quer acalmar a criança? Eu sei porque minha filha Mas tinha ela DVD. foi precursora, assim, Foi. de lançar na internet, né? Alguma coisa assim, né? Foi, tinha os DVDs dela, né? Eu sei, DVDs, porque eu andava com os DVDs dessa fofa por tudo quanto era lado. Eu sei, eu viajava nos aviões, eu andava com esses DVDs dela. Então, eu sei que isso daí colou muito. Olha, até do Pocoyo, minha filha adorava. Não, a minha filha gosta até hoje também. Né? Ela passou desde o comecinho, hoje ainda ela gosta. Olha, eu vou te falar, a Machi Urso também foi... ela é muito querida, porque ela é travessa, né? Essa fofa dessa menininha. A minha sobrinha gosta até hoje da Machi Urso. Mas ela vem ainda depois da... Ela empata com a Mônica, vou te falar. Não, Cris? Ah, sim. Né? Ela anda bem. Eu vou abrir aqui, mas depois dessa que teve a guerra, aí teve as más línguas que falaram que não compravam mais por causa porque ela é russa, né? Da origem, né? Sim. Da origem. Mas olha, a ReHap voltou a comprar. Mas eu acho que também o mercado... Mas acredito que o mercado deu uma brecada mesmo e não foi só por causa disso, não. E ela... Mas eu acho que é muito posicionamento. As marcas, elas têm que se posicionar, mas depois é o mercado e Eu acho volta. que- Se elas viverem de posicionamento, elas não... Não vai. Vai, né? Mas eu ia puxar outro assunto aqui engraçado. Você sabe a história desse carro da Hello Kitty? Que eu que fiz, Eu né? sei, lógico que por isso eu não te falei Mas Hello Kitty. do carro? Do carro. Porque o Valtinho, um abraço pro Valtinho também, né? Eu ia Sim. mandar no final, mas vou mandar agora então. É. Aí, E o boneco foi você. Foi lógico que também. foi. Eu Mas sei. aí o Valtinho me chamou e falou: você sabe fazer. Acho que foi o primeiro trabalho que eu tinha feito. Foi o primeiro boneco, foi Hello Kitty, ó. Foi o que fiz, ó, é. quem fez. Aí, parte dele. Dessa aí. Aí quando eu fiz o carro, ele falou: eu preciso fazer esse carro, tá? Qual que você acha? Eu falei: nossa, acho que pra Hello Kitty ficou um negócio mais legal. Redondinho. Redondinho, você lembra disso? Lógico que eu lembro. Você tava lá no escritório? Eu falei, mais redondinho, assim, tal. Aí ele falou, tá bom, então faz. Eu comecei a fazer. Eu falei, nossa, mas depois de 2 semanas eu levava lá pra ver, tal. Tudo terminou. Quando rodou, eu entreguei, aí foi lá, acho que foi o mod Eu ia trazer a da Mônica, mas aí eu lembrei, o Wesley vai estar lá. Deixa eu levar a da Hello Kitty que ele vai lembrar. eu fiz. Aí acho que vocês fizeram o mod em Portugal, se eu não me engano. Sim. Aí quando voltou, eu falei, deixa eu ver. Eu vi, eu falei, nossa, Valtinho, deu certo, hein? Ele, por quê? Eu falei, porque eu não sabia fazer assim, nem no computador. Ele, sério? Eu falei, sério. Ele, mas você deu uma arriscada. Não, eu peguei, eu falei assim, porque eu prefiro aprender fazendo. Aí eu falei, não, eu faço. Ele, você não sabia? Eu falei, não. Ele, e se der esse problema, eu fazia à mão. Eu falei pra ele, mas eu falei que fazia e aprendi a fazer. Ah, não, você falou que você fez no computador. No 3D. Mas entendi. foi o meu primeiro. Eu nunca tinha feito. Legal, É hein? mesmo? Foi assim, ele, Caramba. nossa, caramba, você conseguiu. Eu falei, velho. Mas eu não vou abrir essas histórias, porque senão vocês vão ver um monte de produto no mercado aí que eu fiz assim, tá? Tá vendo? Todo mundo tem sua primeira vez. O cara tá desabafando aqui, tirando as histórias do baú aí. Mas é que só ele sabia, né? Agora já tem. Não, mas é assim,
Mas sempre a gente tem a primeira vez, né? Você teve a primeira embalagem Sim, que você com criou, certeza, a primeira né? coisa que você vai meio... Você fala, cara, eu tenho que fazer uma, né? Eu não posso chegar todo Tem que fazer. inseguro. Eu não fiz a primeira No cliente. coleção Cinderela lá, tudo rosinha também, na mão, na prancheta? Eu fiz. Você tem que vir, fala, não, faço, ué. Agora, Claro. né, a questão de depois você fazer um ajuste ou outro é outros... Depois você corre outros atrás para fazer, 500, né? Mas se você não conseguir... Que é o tal do negócio de você dar oportunidade pra gente, às vezes, mais nova, né? Mas você não tem experiência. Como? Não, como que ela vai ter, se ela vai ter experiência Você nunca fez. se ela nunca, né, não tem a oportunidade de tá fazendo alguma coisa. E é difícil você criar peça fantasma assim, né? Você nunca fez um determinado produto lá, você começa a criar alguma coisa assim, do nada, para você ter alguma coisa para você apresentar, é complicado, né? Sim. Então você tem que arriscar, alguém tem que confiar no seu... Sim. Tá vendo a confiança de vocês? Olha o que deu aqui, Olha ó. lá, Olha eu lá, lembro menina. quando ele E aí, veio. ele ficou, o carrinho ficou, realmente ele ficou mesmo, né, na linha. Tô falando Não, sério, né? sim, ele tem carrinho do Bita, eu tenho carrinho da É. Mônica, do Cebolinha e da Da Hello Hello Kitty. A Hello Kitty foi a precursora. São dois E tamanhos. a Hello Kitty também performa bem, né? Assim, de mercado, né? Sim, na verdade, ela é a licença. Eles falam que é a mais fraca, mas foi a primeira licença, foi a licença que veio, foi uma das primeiras e que ficou. Ela foi a primeira que ficou, por quê? Porque a licença ajuda muito a gente, a nível de royalty e a nível de Até ajudar. isso que eu falo, até de destravar outras licenças ela é boa, né? Sim. E a sim. Hello Kitty me parece que ela é mais ela tem uma Ela é linha constante, constante. né? Sim. Não é o milagre ali dela lá em Não, cima, e mas ela ela, e é assim, constante. é uma que não explora o Licenciado. licenciado, entendeu? E é uma que está sempre te dando a mão, sempre. Eu posso falar que a Samuel é uma licença excelente de se trabalhar. E você tá com outros produtos da linha, por exemplo, uma mesa decorada? Eu tenho, Tem, né? tenho tanto a mesa premium quanto a outra. É assim, eu só trouxe mesmo os dois. Assim, Os dois por e o tamanho, carrinho né? por sua causa. Ah, tá. E aí, por causa de Beleza. Pra ele tamanho. contar essa história aí, tá vendo? Se não traz, Olha ele não ia lá, contar não essa ia, história. não ia. Mas ela não sabia a história inteira. Eu não sabia a tá história vendo? inteira, eu sabia que ele... Agora vai chegar lá no Valtinho e... Calma, Valtinho. Ó, Valtinho, pegamos um cara que nunca Pegamos o fez. cara lá, se entregou ali, né? E qual é a porcentagem de licença e produtos próprios que você tem hoje em dia, assim? Ah, comparando com outro? o Júnior tinha até comentado, né? É 70, Acho que 70, sim. 30, 80, Caramba, que 20. legal, hein? É. Tanto que o meu stand era 90% de licenciado e 10%. É que eu não tenho, acho que nem foto, mas Mas isso chama muita atenção de quem muito, tá ainda. muito. Meu stand era 90% de licenciado. E vocês estão, assim, em busca de outras marcas? Todo ano a gente lança uma licença. Uma licença. Esse ano é o Pocoyo. E a feira? Como é que foi a feira? A feira foi muito boa. Tanto que eu falei para você, eu fiz um monte de pré-vendas, né? Uhum. E aí, março, eu fiquei que nem maluca destravando o faturamento. Vocês acham que, assim, a gente já conversou aqui, teve a pandemia e tal, né? Todo Sim. mundo ficou meio preocupado até ano passado, ainda tinha que usar máscara, aquele negócio. Mas esse ano, assim, todos os dias lá, lotado a feira, acho que o pessoal, né, já tirou a pandemia de Sim. lado aí. Mas né? a gente tem que viver, né, gente? Aham. Vamos que vamos. Olha, eu vou te falar, eu viajei com a minha filha em janeiro, as aeronaves, eu fiz a Escandinávia, tá? Uhum. Nenhuma pediu máscara. A única que pediu máscara foi a Ibéria espanhola, tá? Uhum. Mas as outras lá... Tudo mais tranquilo, né? Tudo tranquilo, o pessoal, mesmo em condução pública, Uhum. ninguém de máscara. Agora, se tinha pessoas doentes, eles, por conta própria, tá? Se tornou uma coisa que... No Japão sempre foi assim, tá? Eu sei, porque eu fui também. E antes de estourar isso, eu estava em 2020, lá em janeiro também. Nossa, pouco antes. Eu cheguei no Brasil e estourou, né? Foi em março, né, que estourou. Foi março. Então, eles já usavam, porque eu via eles, quando eles estavam resfriados, alguma coisa, eles já tinham essa... do costume. Eles já têm, isso já é deles, né? Filosofia deles, né? Usarem a máscara. Sendo que isso eles já tinham na farmácia. Tipo, quando ficam doentes, eles mesmos usam, né? Já tem essa... sabia que, consciência, né? Sabia que a logística deles para ir para a feira é uma das mais complicadas?
Eles estão do lado do... Ah, é? Ah, Só é atravessar a verdade. rua? Não, na verdade, o quê? São o quê? 500 metros? Mas tem que dar a volta, né? A gente de carro, sim, porque é contramão. Uhum. Mas Dá pra você cortar pelo estacionamento. Do estacionamento É. do shopping, né? Do É. shopping. é ao é. lado. Isso é uma coisa que é curiosa, que é difícil hoje ver uma fábrica que ainda tá dentro de São Paulo, mas eles estão lá, do lado Nós estamos na Vila Guilherme. Ah, Estamos na do Vila lado, Guilherme. realmente Aham. muito perto. E a Brim vai estar fazendo 40 anos esse Em 2024. 2024, né? É. Qual que é a importância da Brim para vocês, assim, na feira? Na verdade, é a única feira de brinquedos, né? A feira internacional que tem. As outras são regionais. Não... Na verdade, a gente até vai. Mas vai mais com o D. Não, a gente faz a AB Casa, né? Uhum. Uma edição só que é de janeiro. A gente faz o primeiro semestre de feiras, o D, a AB Casa. E a de brinquedos sempre foi muito importante. A gente não perde nenhuma edição. Né? Ela é muito importante. Por quê? Porque a gente apresenta os lançamentos, né? E todo mundo, assim, vou te falar que vende, mas vende contato. A gente não pode perder. E depois da pandemia foi aquela explosão, né? Porque fazia o quê? Foi 2 anos sem feira? 2 anos, É. Teve um ano que nem teve, né? Então, Não teve. Não teve. E aí foi depois cheio de restrição, Sim. né? Muita gente que não foi, né? Então, na verdade, o contato é muito importante, né? Não tem como não ir. É diferente o pessoal, né? Não, a É bem feira diferente de ainda. brinquedos é muito importante. Porque de repente ali com determinados representantes talvez seja a única vez que você os veja no ano, né? Sim, Convenção, alguma coisa. isso, a né? gente Porque faz espalhados, né? geralmente a gente faz a convenção na DIUD, que aí eles geralmente vêm as duas feiras. Se não vem uma, vem na outra, mas geralmente eles vêm nas duas. A empresa tem muito representante no Brasil inteiro, então Sim. vem muita gente do norte, nordeste para geralmente cá, são- do Rio de Janeiro. Sim. Mas então, aí, 90, de repente é eu acho. uma vez no ano, Sim. né? Que Eles têm vêm, que né? vir. Mas É. tanto que eu não entendi antes porque que não pegavam uma parte do final de semana. Agora pegando, porque realmente ajuda muito o pessoal que é de A outro Brim lugar. começa no domingo. Então, mas você lembra, antes não era, né? Não, era bem na semana, Na para pegar a semana, semana toda. Agora é outra Porque movimentação. aí o pessoal aproveita, né? Esse final de semana para não atrapalhar de repente, Não né? atrapalha, eu passo o sábado aqui, depois vai domingo na feira. Tem essas coisas. Muito Foi uma boa lojista sacada. também, né? Que vem. E aí Foi uma boa não sacada, dá assim, pra- de pegar e mudar. Indo assim, uma parte de utilidades, né? A gente, o pessoal falando um pouquinho. É uma parte importante da Monte Líbano hoje em dia. Olha, ela é muito importante. Primeiro, porque brinquedo é sazonal, né? A gente tem o Dia da Criança e tem o Natal, né? Então, na verdade, a gente falava que o Natal era muito importante, né? Mas o Dia da Criança é o aquecimento do segundo semestre e a gente sabe, se vender muito no Dia da Criança, hoje o mercado está muito estranho, né? Então, se vendeu no Dia da Criança, as pessoas já fazem a compra pensando no Natal. Então, não espera que você vai vender muito no Natal também. Mas eu tô te falando isso, mas tudo é atípico, tá? O mercado é esquisito, e tá esquisito, tá. Né? Então, a gente precisa ter uma segunda opção. Colchão ali, né? Eu preciso ter outra coisa. Não adianta que só... O brinquedeiro hoje sobrevive, eu não sei como. Então, eu tenho que ter. Eu tenho que ter, não. A gente tem porque tem que sobreviver. Você acha que as vendas online acabaram complicando a vida do brinquedeiro que a gente fala? O brinquedeiro, quando a gente fala brinquedeiro, são os fabricantes de brinquedo. É que eu abro aqui falando brinquedeiros e brinquedeiras. Olha, a venda online veio para facilitar na pandemia? Veio, mas agora é uma obrigação. E falar os lojistas, no caso, as lojas físicas, né? Então. Acelerou, né? Acelerou tudo. Então, mas as lojas físicas foram obrigados a começar a vender pela internet também, para concorrer até com o pessoal que já começou a vender pela internet. Olha, eu vou te falar, o mundo né? inteiro tem online, né? Eu sei porque... Vamos ser bem práticos. Vocês viram a Toys R Us? Uhum. Se foi. Foi. Uhum. Como Se podia foi. aquele tamanho? Nos Estados Unidos você não acha mais loja de brinquedo. Assim, em loja de departamento você acha, mas se você quiser alguma coisa específica, só pela internet. Só pela internet.
Você não acha mais em lojas assim. Você vai viajar, eu quero tal coisa específica. Então, não, compra e você pede para entregar no seu hotel. Nossa, mas Porque aquele as foi pessoas absurdo. aprenderam a comprar pela internet, né? É que Não sabia. aquela loja lá, Toys R Us, ele pegava a esquina enorme ali, Né? é da Times Square. Você tá um É. dia, depois vai no outro. Eu não sabia que ela tinha fechado. A Toys Aí eu fui de Toys novo. R Us? Não, É. então, aí eu fui de novo pra lá. Cadê? Eu fiquei Vai. andando. Eu falei, não acredito que aquela, daquele tamanho, com uma roda gigante lá dentro. Ela com alavancou dinossauro. muito, né? A gente sabe que ela alavancou Aí, Vitor, demais. fica um elefante branco, né? Muito É, grande não se pagava. para você ter, de repente, uma estrutura, um e-commerce que é uma estrutura mais leve, né? Alguma coisa nesse sentido. né? Na verdade, os estoques não se pagavam, né? E ficou um negócio que perdeu, na verdade, se perdeu ali, Eu né? acho que. Eu não sei direito a história, tá? Não então. vou falar porque eu não sei Uhum. direito a história, mas o que eu escutei, ali se perdeu, né? Porque eu penso, eu também não li história, mas eu penso muito na gestão, porque assim, ele realmente estava num ponto que deve ser, acho, um dos mais caros de lá, que na Times Square. Só que ele era muito mais que isso, ele era um entretenimento, um ponto turístico ali. Sim. Então, E ali realmente não tinha deve ter muita coisa ali envolvida. Tem muita coisa por trás, fora que não tinha só brinquedo, né? É. Tinha puricultura total É. ali, né? Tinha muita coisa além de brinquedo, né? Mas, em relação à puericultura, vocês não tem nenhum produto Não, nessa linha, na verdade né? eu tenho só 6 meses, por sinal tá aí. É o elefantinho do Pocoyo. E Ah, tenho sim. mais um monte de licença também. Mas é um baita do mercado. É, né? esse brinquedo foi um dos primeiros brinquedos da Monte Líbano, por isso que eu também trouxe, Uhum. tá? Lembra que eu tava falando, eu até gaguejei no começo, você falou de não ficar nervosa, né? Pois é, fiquei nervosa, tá? Agora eu posso falar. Mas você Então, vê como é que depois dos 10 minutinhos a você conversa vai falou, fluindo, né? quase tive que sair correndo pro banheiro. Mas Eu enfim, vou até falar com a diretora, você precisa tomar um... Rivotril, tá vendo? Ele falou e ó, fiquei nervosa. Então, esses, eu não lembrava, mas esse foi um dos primeiros brinquedos da Monte Líbano. Começou com um elefante maior, que era o elefante mestre, e depois vieram os 3. O cachorrinho, o elefantinho, o trenzinho, né, Cris? O trenzinho. São isso. 3 pequenos e o grandão. O grandão hoje não se vende. Por quê? Não se vende tanto, tá? Porque tem um valor agregado maior. E esse brinquedo vende muito até hoje. Os de licença vão em caixa. E os genéricos, como a gente fala, vão em saquinho com solapa. Mas até hoje, vende muito. Muito. Porque... Agora, uma curiosidade mesmo. Do saquinho com a testeira, com a solapa e a caixa. Não tô nem falando de valor e tal, mas quantidade de venda. A gente vai falar agora em públicos diferentes, tá? Né? São públicos totalmente diferentes. Isso daí é brinquedo pra gente dar em maternidade. Solapinha você dá em compra em 25 Fernando, Amarinhos Fernando, entendeu? Mas isso é brinquedo que você leva pra dar pra uma criança que vai nascer. Sim, não faz sentido. Entendeu? É outro público totalmente diferente. São públicos diferentes. Então a embalagem faz diferença, né? Faz Faz diferença. Muito. Porque Entendeu? você consegue É o definir mesmo o público produto. pela embalagem, é o mesmo produto. né? É o Você que eu tô te define o público falando. pela Isso é um embalagem, brinquedo né? que você leva pra uma maternidade. São 6 meses, entendeu? Aí você pode dar É personagem. meio que assim, na caixa vira um presente, na solapa é pro... Não, sabe? solapa é a festa Aham. de criança que pega pra criança. Que é pra Isso. brincar já, né? Exato. Né? a Ou vai criança pra já- brinquedoteca, entendeu? Alguma coisa assim, né? Por isso que a embalagem é Facilitar. importante, né? Aham. E em relação à embalagem, assim, né? Porque a gente sabe que o valor da embalagem... Hoje é R$6 uma caixinha dessa, gente. né, Uma da ele- mesinha, dessa mesinha aí, R$9. Isso Isso influencia muito no muito, produto final. né? Sabe? Então, é complicado, E né? tem que ter, né? Tem que ter. Você tem que ter hoje em dia, de Que é ele repente, que uma vende. inteligência para o desenvolvimento da embalagem, né? Porque é um fator que altera o E uma o coisa valor que do é produto, cara, né? vocês não vão Agrega acreditar. também, Esse né? acetato. Acetato. né? acetato. Acetato E a é espessura cara. dele, né? Espessura da Muda solapa. totalmente. Então, para fazer essas caixinhas, até esse daí, se eu não me engano, ele é EVA? EVA, né? Não me lembro. Você pode ver, se você pegar, ele não é Qual? acetato. Ó, Este? pega, ele não é um acetato. sim, mas é como ele é se fosse fininho. um filme, né? Um E eu clássico consegui, filme, né? eu consegui fechar um negócio bem legal, mas ele é fechado à máquina, tá? Uhum. Uhum. Então, por quê? Porque eram 13 modelos para fechar um negócio legal, para a gente poder fazer uma pré-venda bacana, mas para ficar numa caixinha, para ser um negócio bacana, para poder... Porque não adianta, a licença eu preciso fechar um negócio bom, entendeu? Então,
É pensar no brinquedo, é pensar na embalagem, em tudo, no ponto de venda. Porque não eu vou pôr no saco com solapa? Não vende. Não dá. Calhou. Aham. Calhou, não vende. É, Entendeu? porque existem produtos também que não casam com esse tipo de Não, embalagem, né? não. Como você vai colocar um Hello Kitty numa solapinha, vai dar a Não. impressão que é um pirata lá, né? Que Não, alguém sim, fez, né? Sim. Você tem que ter esse equilíbrio, né? De Né? A gente produto até e já está embalagem. pensando agora de até a gente viu a Hello Kitty, ela fez um summit, né? Que ele isso. ganhou uma boneca numa caixa injetada, que era em random, né? Tudo transparente. Até para fazer um novo brinquedo já com embalagem injetada. Talvez saia mais barato do que ficar comprando caixa. Tipo uma maletinha? Não, na verdade, a injetada? gente viu uma caixinha. Então, mas ela é toda injetada mesmo? Injetada, macho e fêmea. Mas... Muito bacana, muito Nossa. bacana. Aí você fecha com... Na verdade, é com folder dentro. Muito linda. Eu sei, qualquer... Mas não é... Você foi no Summit da Hello Kitty? Não. Não, é outra coisa. Ele não é... Ele é mais ou menos parecido, tô falando visualmente, não é o material, mas parecido com aqueles que são de vacuumforme quando vem uma uva, assim, não é? Que vem a arte ali dentro. Só que, na verdade, é um random mais grosso, Sim. entendeu? E ela fecha, fica uma caixinha. Caramba, injetado pode ser mais barato que a caixa. Sim. Nossa, como Dependendo do pode? material. Porque random não é barato, tá? Mas o random tá... Na verdade, se isso aqui me custa quase R$6, de repente vale mais a pena, entendeu? E ainda a Nossa. pessoa aproveita a caixa. A gente tá pensando, o Valtinho que veio com essa ideia. Mas para fazer internamente. Sim, eu injeto, já embalo. Vai resolver Nossa. tudo lá dentro. Imagina. Não, é porque pro bloco, Sim. entendeu? Fazer umas coisas menores, assim, para os bloquinhos, porque a gente estava pensando também de fazer para as pequenininhas, porque às vezes, de repente, não vale a pena ficar comprando essas caixinhas e, enfim. Ele falou, Li, olha isso. Eu falei, olha, que bonita essa embalagem. E só um folder menor embaixo e fica bonito, elegante e serve. E, assim, os lojistas, eles dão uma tendência de embalagem, porque, assim, o lojista ele tem um espaço físico lá na prateleira dele, né? E quanto maior o produto seu, mais espaço ele vai pegar Na gôndola, né? gôndola dele, na prateleira, né? E aí você tem que ter essa noção de, poxa, eu não posso lançar uma linha de produto com umas caixas grandes, porque o lojista também não vai comprar, porque aí ele não tem espaço para outras. Olha, eu nunca tive essa dificuldade, nunca me apresentaram nenhuma dificuldade dessa, apesar que a mesa, às vezes, eles não expõem por causa de espaço, tá? Mas, às vezes, a gente tem no contrato de expor todas as mesas. Na ReHap, por exemplo, a gente tinha isso. Cada personagem na sua prateleira, né? Principalmente, às vezes, que nem eu tenho promotor, né? Que fica, tipo, em Fernando, em ReHap, tudo para ficar repondo, para não ter esse problema. Mas não são todas as lojas, entendeu? Porque mesa, por exemplo, ela ocupa um certo espaço, né? Por exemplo, eu tenho Deve 8 ficar no chão, modelos não de... ou então em cima. É. Aí não me ajuda, entendeu? Que nem eu tenho uma geladeirazinha, né? Uma geladeira tem 49 centímetros. Caixa grande também. Né? Caixa grande. É uma coisa que a geladeira, às vezes, agora não tá vendendo. Por quê? Porque tá cara. Aí, o que a gente tá pensando em fazer? Como é que chama? Uma fita? Não é fita, é uma solapa. Como se fosse uma solapa. Né? Mas precisa ver, será que se ela não cai no chão, ela não quebra? Né? A gente tá fazendo esse teste, ela tá semi-lançada, mas não chegou nela porque ainda tem o caixa. Né? A gente vai fazer do unicórnio, que a gente tem o personagem da Monte Líbano, né? Que é a turma do Dino, são guides nossos que a gente desenvolveu, que dinossauro e unicórnio vende-se sozinho, né? Então a gente tem essas duas linhas também, né? Então a gente tem a geladeira que a gente lançou esse ano e tem a turma do Dino. Também temos mesas desses dois personagens que também vendem muito, porque tem as crianças que adoram um dinossauro, que adoram um unicórnio. Mas aí é de vocês mesmo. São né? nossas, Que são bom, guides né? nossos, Sim. que nós desenvolvemos. É bom, né? Não tem royalties para pagar. O royalties é nosso, entendeu? Então, é legal, a gente tem essas... Então, são 8 modelos de mesas. Tem noção de colocar... A gente vende 8 modelos, você concorda que tem mesas que não se apresentam? Sim. Né? Então, geralmente... Porque o lojista não tem esse espaço físico para estar, né? Então, expondo. mas eu vou falar. Nos personagens é engraçado.
sempre sai Turma do Dino ou Unicórnio. São as mesmas que mais vendem. Lógico, são as mais baratas, não tem tanto... Não, são duas coisas, né? Mais barato e também o tema é muito forte, né? São temas E fortes. são desenhos bonitos das embalagens, São. assim, chamam a atenção, né? Aham. Bem infantis mesmo. E esses Molecada gosta, esse, né? né, dinossauro e unicórnio é Não, clássico, e agora, né? e fora que agora a gente até mudou, porque a gente lançou Turma do... Na verdade, a gente lançou o dinossauro naquela pegada de Jurassic Park. Uhum. Só que aí é 3 anos. Aí eu parei pra pensar e falei, gente, eu tenho medo, né? Assim, tenho medo entre aspas, né? Eu achei meio que agressivo. Eu falei, vamos mudar. O ano passado a gente fez a Turma do Dino mais fofa. Bem com a carinha fofinha. Uhum, Criancinha mesmo. uhum. Você não tem noção. Vendeu pra caramba. Então, quer dizer... Acho que ajustou ao target, entendeu? Né? Entendi. O Aí layout, a gente fez as cores mais leves, tudo, e agora foi que foi. Você tem que ir ajustando, né, o produto e tal. Tem coisas que só o mercado que vai te dizer, Sim, né? sim. Então, e a gente mudou essa linha e agora essa linha ficou linda, né? Então, Você tem que achar as tendências do mercado. Por ficar mais- atento, né? por mais que o menino goste de dinossauro, eu acho que... não sei se a mãe... Eu, como mãe, não compraria pro meu filho um dinossauro com aqueles dentes, assim, o T-Rex. Uhum. Eu não ia comprar, eu prefiro mais fofinho, né? Então, é mais 3 anos, a Tem partir que, de 3. tem que olhar lá para os produtos lá na frente e olhar para dentro e daí ficar renovando, né? Né? Mas, ô, Márcio, e aí, vamos pros finalmente agora? Diretora, me chamaram aqui, ó. Chamaram no fone. Chamaram. O papo é legal. Eu falei pra você, né, que vai rapidinho. Vai rápido, Nossa, vai. agora que eu olhei, Tá olha, e o vendo? número é grande, né? Tá vendo? A gente vai rapidinho, entendeu? E assim, é muito legal assim, o papo com vocês. E aí a gente faz umas perguntas no final aqui. Lá vem com CPF, né? CPF não, CNPJ. A inscrição Inscrição estadual. estadual. Qual que é a inscrição estadual? Data de Não fundação. sei, hein? Eu tenho uma pergunta. Qual é a data de fundação? Dia, mês e ano. Ah, não. Eu sei Ah. que é em junho Não, mas de 77. Mas por que o Monte Líbano? Então, porque a gente é multinacional. Brincadeira. Agora eu tô tranquila. Não, mas é porque assim, tem Meu pai que- montelíbano.com.br, né? Mas Pô, é um nome? é um clube, né? Eu não mas sei noção que eu não, recebo mas de e-mail. como é que é pra registrar esse nome aí, né? Deve ter sido lá atrás, né? Você não sabe. Eu sempre fui muito ligada em tecnologia, né? Então, o que aconteceu? Logo que foi 90, né? Que começou a internet? Anos eu não me 90, lembro. acho que foi por Então, aí. eu peguei o domínio. Então, já Nossa. era nosso. Né? E aí, o que acontece? Monte Líbano, lembra que eu te falei da fábrica de rosas? Sim, sim. Então, já se chamava Monte Líbano e ela já era conhecida. Então, meu pai, na verdade, quando comprou, tinha esse nome. E ele já tinha um conhecimento no mercado. E era indústria, acho que era indústria de plástico, eu não me lembro. Tinha uma outra razão social e foi se mudando. Né? E aí ele deixou Monte Líbano, indústria e comércio de brinquedos. Entendeu? E a gente fala Monte Líbano Brinquedos, né? Que é o nome fantasia. Uhum. E ficou. Deixou Monte Líbano mesmo. Então, como já era conhecida, né, desde 77, ele não quis mudar. E a gente brinca, fala que é multinacional, porque ele é filho de italiana, minha mãe de português, e a indústria é Monte Líbano. Não, mas você registrou o domínio, né? Sim, eu registrei o domínio logo que começou a internet. Foi aí que o senhor Walter, o Valtão lá, O Valtão. ele fez aí foi aí que o Valtinho perdeu espaço e ela que ela falou, Valtinho, sua irmã, vocês têm que carregar no colo mesmo, hein? Não, porque o meu sobrenome é Goldoni. E tem uma fábrica de trator na Itália, que é Goldoni, né? Vai patrocinar a gente, não? Se os italianos estiverem me vendo aí. E é goldoni.com. Eu de novo, né? O domínio. E eu registrei esse goldoni.com.br também. Quando, sei lá, apareceu a internet na vida aí, eu registrei. E uns anos atrás, veio uma empresa de patente dizendo que eu não podia usar aquele nome lá. Eu falei, meu amigo, você me desculpe, mas é meu sobrenome, cara. Eu registrei, eu tenho goldoni.com.br registrado já, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos aí, né? E porque ia abrir uma filial no Rio Grande do Sul dessa marca de trator. Né? E aí um escritório de patentes lá, de marcas e patentes, ligou para mim dizendo que eu teria tanto período para não sei o quê. Eu falei, cara,
você vai ter que fazer alguma coisa, Não. porque eu não vou usar meu sobrenome. você Mas vai ter eles que- esperam, vai na eles carteirada. me deram tem que uma espanar. pressão para ver se eu ia desistir, né? Eu falei, não. Trocou, não, né? Eu falei, não. E acabou que não deu em Não, nada, e o entendeu? Clube Monte Líbano é a mesma coisa. E assim, você pode ver que a gente tem a rede de registro, que eu também fui atrás de registro para nosso logo, um monte de coisa. Falei, não, eu vou registrar isso aqui, senão depois vão me encher o sapato. É importante Né? você ter essa propriedade na tua mão, né? Porque Não. senão fica difícil de você. Depois você cria toda uma história, você troca de nome. Então, É? foi Não, logo mas e que... quantos anos também para construir o nome? Aí vai lá, assim, entregar de mão Agora, beijada, assim? se vamos colocar assim como homônimo, se o homônimo não teve o time de fazer esse registro, né? Muitas vezes as Paciência. pessoas não dão importância para o domínio. É. O domínio de internet é Sim. muito importante. Hoje em muito dia tá importante. impossível você conseguir registrar um nome porque tá tudo, né? Sim. Tudo tomado, Tudo né? tomado. E até você tem que comprar foi em o domínio, 90, né? né? Exatamente. Eu já logo que... Você já teve essa percepção, já tive, né? já fui Aham, lá e legal. comprei, foi assim. Legal. Então, e aí a gente faz tava da perguntinha, acabei mudando assim. A gente faz uma pergunta para todos os Na convidados próxima vai ser mais objetivo. É que eu mudei, eu ia fazer essa Não, mas pergunta é lá assim, no começo e acabei esquecendo. Né? E a gente faz essa perguntinha legal, o pessoal tá interagindo. Qual que é teu brinquedo de infância? Meu brinquedo de infância? Eu sempre gostei muito de boneca. Tenho paixão por boneca e sempre gostei muito de Playmobil. Legal. Sim, Já não fugindo da linha do injetado, então. Né? então. Brincou sempre- bastante de Playmobil. Muito. Eu tinha tartaruga, eu punha as tartarugas pra brincar nos De cavalinho, né? E quem nunca brincou de, né, assim, de Playmobil, né? Adorava Ela não brincar de se Playmobil conseguia- e muita boneca. Brinquei muito de boneca. Tem uma boneca específica? A bebezinho. Eu adorava brincar. Brinquei até os 12 anos, tá? Olha, pra você ver a faixa etária, faixa né? etária de Antigamente, Paixão é. de brincar de boneca. Até guardei por muito tempo. A bebezinha de Guardei. que... É da Estrela. Da Estrela, né? É. A Estrela, né? Dominava. Todos É. que vieram aqui... Adorava. Né? 90% O Cristiano também Estrela. é da Estrela. E a pergunta não é só... Qual que é o teu brinquedo de infância, Cristiano? O Falco, quer ver? Ó, o brinquedo que, quando eu recebi, foi de cair o queixo, assim, foi o Atari. Atari. Então você hoje, se fosse hoje, você ia ser o menino do celular. Quer dizer, Tá vendo? É verdade. Tudo que eu falei, esquece. Atari também Aquela- quando chegou, Atari era... chegou chutando a porta, né? Eu Atari. tinha também, cara, o Atari. Mas você não brincou nenhuma vez de carrinho? Brinquei, claro. Brincou, caramba. Brinquei na Monte Líbano com o carrinho que o Wesley O modelou. Fusquinha. Mas quais jogos que você tinha do Atari? Você lembra? Enduro, River High. Nossa. River Ride, cara. Eu ia Mas o falar Enduro isso daí. também era muito bom. Gente, Era. Cara, esse River Ride era... River Ride sensacional. era o aviãozinho que O tinha que aviãozinho que abastecer. tinha que... Isso, ele era num rio assim. Nunca joguei essa Cara, coisa. meu Deus do céu. Sensacional, Meu, né? isso aí... Pitfall. Pitfall, Pitfall, Olha esse, vocês não conversaram nada comigo hoje. Suas pestes. Mas falta outra pergunta. O qual? Então faça Não, você. não, vou vir aqui. Deixa eu te falar. Porque é você que é o cara. Ah, verdade, momento confete. É. A gente chama de momento que é pra gente jogar confete na gente mesmo, sabe? Tá. Assim, às vezes a gente não acaba tendo tantas coisas que a gente fez na vida, Não tem tempo de e a perceber, gente não né? tem tempo de falar, poxa, que legal aquele projeto e tal. Então a pergunta é assim, qual que é o projeto que você mais, dentro da tua história né, no brinquedo, qual é o projeto mais legal que você fez? Aí você vai dar uma risada, mas não foi brinquedo, foi utilidade. Ah, foi utilidade. Foi utilidade. Deu um monte de brinquedo, mas Brincadeira. Mas dentro desse produto de utilidade, dá pra colocar Dá pra colocar, guardar algum todos dentro? os brinquedos. Então tá bom. Colocar um boneco do Não, Pocoyo. ó, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Vocês sabem aqueles gaveteiros? Isso aí? Uhum. Então, nós somos os precursores a trazer para o Brasil. Ah, sério? É. Acho que vocês me contaram isso. Então, eu que cheguei com ele na Monte Líbano, falei, pai, isso aqui vai vender muito.
E aí ele pegou e falou assim, nossa filha, que bacana. Na verdade, como nada se cria, tudo se copia, Uhum. eu fui no Kamikado e falei, olha esses gaveteiros, pai, isso aqui é demais. O 1170 é um gaveteiro mais ou menos desse tamanho. E aí, aqui no Brasil não se fazia, hoje todo mundo copia, né? E aí, tanto esse quanto uma saboneteira oval que a gente tem, aquela saboneteira. Sim. Nossa, na verdade, eu e meu pai, nós temos uma visão muito grande para mercado, tá? Mas esse gaveteiro foi assim, foi aí que nós entramos na UD de verdade. E hoje a gente tem organizadores para tudo quanto é lado, mas esse gaveteiro 1170, que é mais ou menos desse tamanho, né, Cris? Foi assim, foi o precursor da nossa UD. E aí eu trouxe para ele, pro meu pai, e ele mandou para Portugal e a gente desenvolveu o molde. Foi daí que a gente fez ele micro, mini, grande, médio, com rodas, sem rodas, tudo como foi feito. E foi um projeto. O seu Walter hoje tem 80 anos. Ele conta desse projeto para todos e assim, eu falo que é um orgulho meu também, porque eu nunca pensei que ele fosse tomar o rumo que tomou, a proporção que tomou. O Brasil inteiro copia. São Bernardo, todo mundo. Todo mundo. Não falo brinquedo? É porque foi um brinquedo, foi uma utilidade que vendeu muito, que todo mundo copiou e tá no mercado até hoje e vende muito. Legal. Muito, muito. E Cristiano, e você? Qual é o projeto que você tem aí que você acha, poxa, isso aqui foi legal, cara, esse projeto que eu desenvolvi? Eu acho que eu não tenho um específico assim, porque como a gente faz bastante arte, né? Bastante arte para tantas marcas, né? Eu acho que é um conjunto, né? Você fala, nossa, essa caixa ficou bacana. Daí vem uma outra, nossa, essa caixa ficou bacana também, sabe? Então eu acho que eu não tenho um específico assim que me chame a atenção, que eu você falo... teria o portfólio teu, assim, você acaba colocando assim como uma construção de trabalho, exatamente, né? Exatamente. Acho entendi que é o mais recado dele. Foi aquele assim, é o próximo. É o próximo, mas a gente sempre tem que se superar, né? Eu vou elogiar ele, tá? A gente fez uma linha que ficou demais, que já tá vendendo muito. É a linha também de UD, porém de poricultura, a linha Bebê Mamãe. Ficou linda, ficou muito bonita e ele ganhou realmente... Ganhou verificado. Verificado. Então daqui pra frente tem o projeto. Ficou muito linda e assim... Todo mundo elogiou demais, né? A linha Bebê Mamãe, né, Cris? Sim, verdade. Então, realmente, ele ganhou o verificado. Poxa, legal. Cara, obrigado. legal. Parabéns para vocês pela história. Joia. Vocês, o Valtinho, manda um abraço lá pra eles. Manda. Passei na feira, mas eles são muito famosos. Ah, Dá nem pra tomar café lá com eles. Oh, meu Deus. Um dia eu vou passar lá, eu preciso passar lá. Então, Semir, faz favor, a gente tá tão longe, né? É só você me passar o WhatsApp e a gente vai gente, se falar. Poxa, foi muito legal, viu? A conversa, são muito simpáticos, né? Acabou dando risada, né? Achando engraçado, um monte de coisa, situação e tal. Então, eu agradeço a disponibilidade do tempo de vocês, né? Terem vindo aqui, porque a gente sabe que hoje o tempo não acordou muito, não amanheceu muito legal, né? Todo aqui também tava meio chato de manhã, assim, muita chuva e tal. E muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito sucesso, que a Monte Líbano cresça, assim, o tempo já diz, né, de mercado, a tradição que vocês já têm, e que vocês continuem tendo esse sucesso todo daqui pra frente também, tá bom? Joia. Valeu, obrigada a vocês viu? também. Parabéns tá? aí pelo programa. Muito obrigada, parabéns. Valeu. Parabéns, obrigada. É isso aí, pessoal. E aí, finalizamos mais um Toys Podcast. Conte conosco sempre. Um grande abraço. Até mais. Tchau.